Olá pessoal, bem-vindos a mais um A Deriva. E antes de começar esse programa, eu pergunto para Caio Delacqua, como é que estão as coisas, tudo bem? Tá tudo ótimo, cara, tudo ótimo. Essa chuvinha aí dá uma preguiça na gente. Dá vontade de ficar dormindo, né? Eu tô acordando 3 da tarde, só pra você ter uma ideia. E dormindo que horas? 6 da manhã. Por quê? Eu não sei, porque eu comecei a dormir cada dia 1 hora mais tarde, e a hora que eu fui ver eu tava dormindo 6. A hora que eu vi o sol nascendo pela janela, eu falei, cara, acho que é demais isso aqui. Acho que tá errado. Acho que eu não fui feito pra viver assim. Eu não fui feito pra almoçar 5 da tarde. Tu almoça às 5 da tarde. Eu comi um churrasquinho hoje. Disso aquele espetinho? O churrasquinho é aquele X churrasco, sabe? Aquele lanche. Cheetos. Não, aquele lanche Vem pão, pão, monte de carne, queijo e vinagrete. Cara, um bom almoço. Foi meu almoço hoje. Tu tá rumo ao caixão, né? Eu saí do alcoolismo e fui pro... Pro sedentarismo e a péssima alimentação. Exato, Parabéns. troquei um pelo outro. Boa. Então, e como é que tá o Covid aí? Não, eu tive Covid ano passado, mas desde então eu tô sempre pra baixo. Eu tô sempre mal, tô sempre com sono, meio cansado. E é um saco isso aí. Esse vírus que eles fizeram lá no laboratório é bom. Os caras fizeram bem. Bom, ele deixa uma doencinha ali, um rastro. É. Não é tipo, ficou gripado, não. Tu perde o olfato e o paladar. Que esse tipo assim, ele queria matar o gordo. Ele queria matar o gordo, mas se ele sobreviver, ele não vai mais sentir gosto nenhum na vida dele. Pra ele ficar mal. E se ele sobreviver, ele fica cansado pra sempre. Esse ele que tira eu tô o vivendo. olfato e o paladar primeiro e depois ele tira a vontade de viver. É, exatamente. Ele vai tirando a tua vontade de viver aos poucos, é isso. E aí ele vai eliminando as pessoas pela péssima vontade de viver. O cara vai desistir de viver por causa do Covid. Mas é assim que eu tô. Tô tentando combater esse... Como é que se fala? Quando o cara não tem mais vontade de fazer nada? Preguiça. Depressão. Preguiça. Não sei o que é. Tá, esse aqui é o A Deriva. Vamos lá. Acessa aí sacocheio.tv, tá? Pra apoiar o A Deriva. E aí você pode acessar o grupo exclusivo lá do A Deriva lá no Telegram e mandar perguntas para os convidados, tá? Então acessa aí sacocheio.tv. Extreme 21, treinos para fazer em casa. Se você não gosta de ir na academia, não gosta de levantar peso, mas quer fazer alguma coisa com esse corpício aí, cara, entra aí em arturpetri.com/Xtreme21. O Extreme 21 é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer onde você quiser, usando apenas o peso do seu corpo, tá? Tem treinos muito intensos lá e bem legais no Extreme 21, então acessa aí arturpetri.com/Xtreme21. Passou aí o vídeo? Passou. Então tá. O convidado de hoje do A Deriva é o André Leist. Falei certo, né? Falou. E aí, como é que estamos? Tudo certo? Tudo certo, e vocês? Tudo Obrigado certo pelo convite. também, valeu. Agradecer o grande Daniel Mastral, né? Que recomendou e fez a ponte aí pra tu vir no A Deriva. Grande Daniel. Um abraço, Daniel. Saudades. Boa. Então, pra quem não sabe, tu é especialista em tudo que acontece lá no Oriente Médio. Tu sabe tudo que rola dos conflitos. Tudo, acho que ninguém sabe, né? Mas, Sim, deu uma exagerada aqui. mas se tem alguma coisa que eu sei, ou sei um pouco mais do que o resto, é coisas relacionadas ao Oriente Médio. Especificamente Israel e Palestina. Israel, conflito israelense-palestino, dissuasão nuclear, contra-terrorismo, a história da formação dos países nos últimos 100 anos, um pouco do Irã, um pouco das guardas revolucionárias do Irã, a história, os problemas relacionados dentro do Líbano, né? Tudo que tem a ver com a guerra civil libanesa e atualmente o impasse que existe dentro da pseudo-democracia libanesa. Enfim, o Oriente Médio também é uma região que as pessoas entendem por ser o mundo árabe, mas você tem Marrocos, não está no Oriente Médio, mas é um país árabe. Uhum. O Irã está no Oriente Médio, mas não é um país árabe, né? E então você tem toda essa questão mais cultural, religiosa, radicalismo islâmico, radicalismo de outras religiões também. Então você tem vários temas que se entrelaçam, né? Dentro desse mar que é o Oriente Médio. E como é que tu se interessou, descobriu que isso existia e resolveu estudar isso e dedicar a tua vida para esse conflito que existe no mundo? Bom, acho que tudo começa com o fato de assim, eu sou judeu, meus pais são judeus, meus avós são judeus, então de ambos os lados. Uhum. Então todo mundo que é judeu e cresceu como judeu, enfim, não estou falando de forma religiosa, né? Esse é um dos primeiros erros que as pessoas fazem, é de achar que judeu é uma religião. Uhum.
Ele é uma religião, né? O judaísmo é uma religião, mas antes de mais nada o judeu é um povo. O povo judeu, o povo hebreu, né? A saída do Egito, toda essa história tem a ver com o povo. Aliás, a saída do Egito, né? De Moisés, tal, aquela 40 anos no deserto e tudo mais, foi antes mesmo da religião judaica existir. Né? As tábuas da lei, a Bíblia, veio tudo depois da saída do Egito. Então por que os judeus comemoram a saída do Egito? Então você tem os judeus são uma nação, né? E eles têm um monte de tradições, e disso veio depois de tudo isso veio toda a história religiosa do que nós conhecemos como Velho Testamento. Então meu avô sobreviveu ao Holocausto na Segunda Guerra Mundial, e toda a família dele morreu, né, em câmaras de gás. Mas ele foi pego também? Ele foi pego, ficou em campo de extermínio, ficou 6 meses, ele trabalhava lá, a função dele era misturar as cinzas dos mortos que eram queimados nos fornos com terra. Caralho. E ele fez isso durante uns 5, 6 meses, em 1943, ou uma coisa assim, 43, 44. Uhum. A implementação da solução final, que é a morte sistemática industrial em câmaras de gás, foi implementada em 42, durante a Segunda Guerra Mundial. E ele foi para um campo de extermínio, que não era um campo de concentração e extermínio como Auschwitz. Ele foi para um campo de extermínio. Você chegava e morria. Uhum. Basicamente não tinha muito a concentração, trabalho e tudo mais. Era um campo pequeno. E ele foi pego lá para trabalhar, entre aspas, como jardineiro, que era justamente fazer essa mistura das cinzas com terra. E ele teve uma revolta, de um grupo de judeus se juntou, junto com um cara do Exército Vermelho que tinha sido pego. O Exército Vermelho era o quê? Era o Exército Russo. Ah. E ele tinha um pouco de conhecimento militar, eles tinham um conhecimento aí de fazer alguns artefatos pontudos e tudo mais, e eles fizeram um plano de... O campo, quem cuidava do campo, quem eram os responsáveis por esse campo na Polônia, eram oficiais da SS, que era a polícia de elite da Alemanha nazista. Só que quem fazia segurança e tudo mais eram os soldados poloneses e ucranianos que estavam lá, que estavam sob ocupação da Alemanha, né? Uhum. Então você tinha lá um monte de soldadinho polonês armado nas entradas do campo e tal, onde tinha arame farpado e tudo mais. Só que quem mandava mesmo eram os 11, 12 oficiais da SS. E eles fizeram um plano de encontrar os oficiais da SS em determinados locais, no almoxerifado, no lugar que limpava os casacos dos oficiais, no lugar que arrumavam as botas de couro e tudo mais. E existia... Então, eles fizeram um plano, eles mataram os 11 oficiais da SS mais ou menos ao mesmo tempo. Então, um não sabia que o outro tinha morrido. Uhum. Eles assassinaram os 11. E meu avô contava, pelo menos já faleceu, que ele matou um desses oficiais com uma facada nas costas. Eles fugiram do campo pelo portão da frente. Eles arrebentaram o portão da frente sob tiros, né, dos seguranças lá, dos poloneses. Dos poloneses, Uhum. São soldados poloneses que estavam sob ocupação da Alemanha, então eles estavam acatando as ordens da Alemanha. Uhum. E 300 pessoas fugiram e 60 sobreviveram, porque morreram de frio, ou pegas, ou capturadas, ou com minas. Era no meio de uma floresta, o campo. Era inverno. E aí meu avô fugiu, ele sobreviveu, ficou em fazendas, vivendo em estábulos, com a ajuda de gente, assim, que... Ele não podia aparecer muito porque a aparência dele física, os alemães não reconheciam ele como judeu, mas os poloneses não judeus reconheciam. E a Polônia nessa época era um país muito antissemita, ainda é um pouco, uhum, em muitos lugares, em muitos locais. Mas tanto que gerou a polêmica recentemente de que a Polônia não queria assumir a responsabilidade pelo Holocausto. Em nada, em absolutamente nada. Estávamos sob ocupação, o que a gente fez é culpa da Alemanha. Só que teve muita gente que corroborou, ajudou a Alemanha a executar o que estava acontecendo. Não só porque era uma ordem, mas porque concordavam. Por ideologia também, não gostavam dos judeus e tudo mais. Uhum. Então meu avô tinha que se esconder mais dos poloneses do que os alemães. E aí depois, eventualmente, ele foi para a Itália, depois veio para o Brasil, conheceu a minha avó e casou com a minha avó e tudo mais. Então, acho que toda essa história
me traz uma certa sensação de pertencimento, não só a mim, mas a maior parte dos judeus, na minha opinião, de que os judeus... Isso é uma história da perseguição aos judeus, que é a história contemporânea, que todo mundo conhece porque faz 70 anos, mas teve várias histórias no século V, a própria expulsão de Israel em 70 depois de Cristo, pelos romanos, a destruição de Jerusalém. Depois você tem aí várias histórias que foram rodando o mundo. Os judeus já foram acusados de ter trazido a peste na Idade Média na Europa. Você teve a Inquisição na Espanha e Portugal. Todos os judeus na Espanha e Portugal foram expulsos ou mortos ou convertidos, tanto que a gente tem o conceito de cristãos novos, que são pessoas que têm sobrenomes que acreditam-se que são descendentes de judeus, né? Que são pessoas, por exemplo, sobrenomes no Brasil com nomes de árvores. São pessoas que, de acordo com muitos estudiosos aqui no Brasil, são cristãos novos. São pessoas que os seus antepassados são descendentes de judeus que foram convertidos e que chegaram nas navegações na América Latina, no Brasil, e trocaram de sobrenome para esconder a sua identidade judaica, porque havia uma ordem do rei de perseguir os judeus. Então, os judeus foram expulsos. E na Inquisição também 1 milhão e meio de judeus foram mortos. Isso foi em 1497. Então você tem várias perseguições. Então os judeus, eles entendem... Quando começa a época do nacionalismo judaico, que foi a mesma época do fim dos reinados e a reestruturação da Europa, né, depois da Revolução Francesa, que cria a República, né? Teve a Revolução Americana, 2 anos depois a Revolução Francesa. E aí a França vira uma república e todos os países os reinados começam a se desmanchar e os países começam a se formar. E aí os judeus não religiosos que moravam na Europa, que já tinham tentado pertencer à população da Alemanha, da Áustria, da Itália, da Inglaterra, como alemães, italianos, franceses e tudo mais, mas manter a sua identidade judaica dentro de casa, mesmo assim existia um preconceito com eles. Então fala, bom, não tem outro jeito, vamos ter que nos autodeterminar. Então, como somos uma nação e as nações do mundo não aceitam judeus, ou têm muito preconceito com judeus, ou perseguem os judeus, então nada mais lógico do que a gente tente voltar à nossa terra ancestral e ter uma nação para os judeus. E, bom, isso é uma parte da resposta. Então, isso é a parte que, vamos dizer assim, mais ideológica, emocional, de importância. Eu sempre gostei de geografia, eu sempre gostei de história, eu sempre fui muito dentalista em leituras relacionadas à história. Isso junto com a história do meu avô. Meu avô, depois que se separou da minha avó e meu pai tinha 11 anos, ele migrou para Israel em 66, morou lá a vida inteira. Meus pais se conheceram lá. Meu pai foi estudar lá com 20 anos, minha mãe foi da Argentina estudar lá com 21. Minha mãe tem uma história parecida, só que todos os parentes da minha mãe, os avós, chegaram na Argentina antes da Segunda Guerra Mundial, também por causa da perseguição aos judeus. Então, existia aí uma certa educação. A gente cresceu escutando hebraico, escutando histórias de Israel, estudamos escola judaica não religiosa, mas ainda tem história judaica, que conta a história de Israel, a história do povo judeu e tudo mais. Então, lá pelos meus 14 anos, eu já comecei a sentir uma... Eu lembro que eu fazia inglês em uma escola de inglês, e eu lembro que estava durante a Segunda Intifada, que era a época que tinha os atentados suicidas. Não sei se você lembra. Em 2000, 2001, 2002, Israel, 2003, né? Em Israel. Cafés, restaurantes, bares, discotecas explodiam. E eu lembro que eu pegava a manchete de jornal, eu ficava lendo, eu queria ver os detalhes de como a mídia escrevia, se eles chamavam isso de atentado terrorista, se não chamava e tudo mais. Eu ficava comparando os jornais e tal. Eu lembro que eu levava isso para aula de inglês, porque eu sei que a maior parte das pessoas... Eu era o único judeu da sala, e eu queria mostrar, o que está acontecendo é isso, porque isso era o começo da internet. Era o começo das... Não tinha nem mídia social. E eu lembro que o que a gente via na TV era o que aparecia, o que chegava de lá. E o que chegava de lá era atentados e, por outro lado, ações militares israelenses com o exército de Israel nesses territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza nessa época. E todas as ações, qualquer ação militar que você vai usar tanque, artilharia, helicóptero e avião, as fotos não vão ser bonitas em nenhum lugar do mundo, mesmo que seja o exército da Noruega. Porque não tem como um exército
que tem milhares de pessoas e esse tipo de o que a gente chama de hardware, né, de material bélico, vai criar fotos bonitas, infelizmente. Então, o país estava em guerra e as fotos não eram bonitas. Como o outro lado não tem um exército, a gente está falando de atentados suicidas de grupos terroristas, então parecia que era uma luta desigual. Tipo um exército mega poderoso contra um povo. Mas não era um exército contra um povo, era um exército contra grupos. Sim, eles que era se passado, escondiam né? dentro do povo. Sim, exato. sim. Enfim, aí começou a despertar esse interesse, tipo, não tá certo isso, gente. Alguém precisa explicar isso aí, né? Uhum. E aí, enfim, aí eu fui para Israel, fiquei 1 ano lá, em 2003, durante a segunda intifada, estudando, fiz o segundo colegial lá. Aí eu voltei para o Brasil, fiquei mais 2 anos e meio, aí migrei para Israel. Eu migrei para Israel falando, bom, eu vou estudar RI, ciências políticas e tudo mais, e vou tentar trabalhar com isso depois. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu entrei para uma faculdade internacional lá, que os cursos são em inglês, estudei o que a gente chama de Government School, que seria ciências políticas com RI, com especialização em contra-terrorismo, Oriente Médio e tudo mais. Aí eu me formei em 2000, fui em 2006, me formei em 2010, 11. Aí eu entrei para o Exército, tinha que cumprir 24 meses, 2 anos de serviço obrigatório. Lá, porque eu imigrei, eu virei cidadão. E no momento que eu virei cidadão, com a lei do retorno, eu usei uma lei que chama Lei do Retorno. Então, em 1905, Israel se fundou em 48. Em 1950, o parlamento israelense passa a Lei do Retorno. Então, a Lei do Retorno diz o seguinte: toda pessoa que tem um avô ou uma avó dos 4, judeu, pode migrar para Israel. E essa imigração ela é subsidiada pelo governo. Então você vai você entrega documentações no país de origem. Essas documentações vão para Israel, são aprovadas. Você vai fazer aliyah, que em hebraico é subir, em hebraico, né? Como se fosse uma subida, uma ascensão. E aí a pessoa recebe a cidadania e uma série de benefícios. A gente até parece que isso é uma coisa super legal. É, na verdade, muito legal, mas depois você vai começar a trabalhar e você vai pagar tudo isso em imposto de volta. Então, e normalmente as pessoas que vão fazer, que usam essa lei são pessoas adultas. Então os adultos chegam, recebem ajuda de 1 ano, só que depois eles começam a pagar imposto de renda. E esse imposto de renda do seu salário vai pagar de volta esse custo. E eles estão, na verdade, trazendo para o país gente que força de trabalho. E quanto mais força de trabalho você tem, mais você arrecada. Sim. Porque não são pessoas que você tem que dar, são pessoas que já estão dando, né, no caso. Então, eu tinha que... O homem, quando ele imigra a partir dos 18 anos, com essa lei, ele tem que fazer 3 anos. Se você imigra com 19, você tem que fazer 2 anos e meio. Se você imigra com 20, no meu caso, você tem que fazer 2 anos. E assim por diante até os 24, que tem que fazer 6 meses. Se você imigrar depois dos 25, você não precisa mais fazer exército. Porque o exército em Israel ele é compulsório e obrigatório para homens e mulheres. Homens 3 anos, agora acho que 2 anos e 10 meses. E mulheres 2 anos. Com 18 anos. Todo mundo faz exército. Eu não sabia disso. Todo mundo faz exército obrigatório. Não tem assim, é muito raro você encontrar pessoas que não fazem. Tem exceções. Então, pessoas com deficiência, pessoas que, sei lá, famílias que infelizmente o pai morreu, a mãe está presa, ou a pessoa tem uma estrutura familiar problemática, aí ele pode ser isento do exército. O cara tem um problema de saúde, ele pode ser isento do exército. Ou a pessoa não quer fazer exército, meus pais se separaram, não estou bem psicologicamente, prefiro fazer serviço nacional. Aí ele vira voluntário numa escola para pessoas com deficiência de aprendizado. Ele vai, ele troca o exército por 1 ano de serviço comunitário. Mas é muito difícil encontrar. A maior parte, a grande massa, 95% das pessoas fazem exército. Nos seus mais diversas unidades e funções. Você pode ser cozinheiro, você pode ser piloto de um caça. O que tu fez lá no exército? Eu fui da inteligência da Força Aérea durante 2 anos. 2 anos? 2 anos da inteligência da Força Aérea, que é uma unidade que pertence à inteligência e à Força Aérea ao mesmo tempo. E o que tu fazia? Tem alguma história, alguma coisa? Porque como é uma zona que tem muito conflito, tu agiu especificamente em algum conflito, alguma coisa assim? Eu agia... eu passei por uma guerra, então eu fiz exército de 2011, eu entrei no exército em março, saí do exército em maio e fiquei esperando 6, 7 meses uma autorização, porque eu estava entrando numa unidade que você tem que ter um clearance, em inglês a gente fala clearance, que seria uma verificação,
porque você vai ter acesso a informações, Uhum. né? Você está em inteligência, você tem que nem se for do FBI, da CIA, da ABIN aqui no Brasil, Polícia Federal, você tem acesso a informações sigilosas, né? Você tem uma censura. Então eles querem saber quem eles estão deixando ver isso. E como são milhares de pessoas que fazem parte dessas unidades, então você tem toda uma verificação. Então essa verificação, como eu já não tinha sido no país, meus pais nasceram no país, eu estava entrando no exército com 25 anos, que é velho, porque eu estudei primeiro, eu tenho mais histórico, né, de vida, 7 anos a mais do que o pessoal que entra com 18. Então eles tinham que saber... Tinha que verificar bem... Quem é o André, né? Sim. O André pode... E essa unidade tinha um nível de verificação muito alto. Então, eu fiquei 6 meses esperando e aí eu voltei ao exército em novembro. Então, voltei para a vida civil e voltei a ser militar em novembro de 2011. Aí eu fiz um curso, depois eu fiz outro treinamento e aí eu fui para a unidade. Então, na unidade, eu não trabalhei com um conflito entre Israel e os palestinos, por exemplo. Eu trabalhava com outras coisas. Então, acho que, assim, vamos colocar assim, o que eu posso falar é que eu trabalhei durante um ano, durante uns 8, 9 meses, numa unidade de operações, que mexia com a parte técnica de operações, em volta de Israel, não dentro de Israel, claro, não, são operações da Força Aérea em locais hostis a Israel. Então, toda a preparação a isso. E depois eu trabalhei com o que a gente chama de Open Source Intelligence, inteligência que está disponível na mídia, no jornal e principalmente hoje em dia na internet. Então, existem coisas que estão na internet que exércitos não sabem. Americanos, por exemplo, podem estar tentando descobrir alguma coisa na China e pode ser que o que eles estão tentando descobrir na China, na verdade, está num jornal chinês lá numa cidadezinha que você nem sabe o nome. Como assim? Vocês vasculhavam essas informações para então achar existe isso? toda uma forma. Então existe toda uma forma existe inteligência de vários locais. Existe inteligência visual, existe inteligência de telefone, existe inteligência de televisão, programas de televisão, que às vezes as pessoas são entrevistadas e falam e tudo mais. E existe inteligência dentro da internet. Como não vem ao caso, mas existem coisas que estão escritas na internet que são relevantes militarmente falando, né? No âmbito de inteligência. Então a inteligência de Israel é muito grande, muito robusta, e não só do exército, né? Você tem os serviços secretos, tem a polícia, você tem o Ministério das Relações Exteriores e tal. E o exército, e Israel é conhecido por ter um bom serviço de inteligência, porque o serviço de inteligência, quanto melhor mais você previne, menos você entra em guerra. E Israel tem zero interesse em entrar em guerra, diferentemente do que muita gente acha. Mas Israel tem zero interesse de entrar em guerra porque custa dinheiro e morre gente. A inteligência é para ficar de olho, assim, será que para vai rolar evitar alguma guerras. coisa? Ficar de olho, vai acontecer uma coisa ali, Isso. vamos ver. E aí você então... faz ações para evitar. Tu tem algum caso que tu evitou, que tu teve... Não, eu tive casos que a gente descobriu coisas que depois descobriu casos assim. Eu encontrei coisas que a gente não sabia, que o exército, que Israel não sabia. Isso é confidencial. Com certeza. Caralho. E aí, mas tu conseguiu evitar algum conflito, alguma não, coisa? Não necessariamente. Eu não acredito que evitou algum conflito, mas assim, são informações. Entenda só o seguinte, Arthur, todas as informações, são milhares e milhares e milhares e milhares de informações por dia. É gigantesco isso. Então, entendi. Mas assim, é muito interessante, é um lugar que tem muita tecnologia, é muito aprendizado, tem muita... É uma engrenagem gigantesca. O exército de Israel é uma estrutura de 200 mil pessoas, mais 500 mil de reserva. É uma coisa muito grande, né? Você pertence a isso. Só que eu acho que o mais interessante dessa experiência não é só a parte técnica. Eu acho que é o significado mais espiritual disso, né? Imagina, um neto de um sobrevivente do Holocausto que fugiu do campo de concentração seminu, foi da inteligência da Força Aérea do país que se formou para o seu povo. Sim. 3 anos depois aí 4, 5 anos depois que o meu avô fugiu de um campo de extermínio. E essa história que aconteceu comigo aconteceu com milhares e milhares de pessoas, né? Tem história de um ex-chefe da Força Aérea de Israel, chamava Eshkedi, o sobrenome dele.
Ele foi chefe da Força Aérea lá em 2007, quando Israel destruiu o reator nuclear sírio. Essa informação já está aberta, já pode falar. Então, teve 2 vezes no mundo que reatores nucleares foram destruídos. Uma no Iraque, em 81, feita por Israel, e uma na Síria, em 2007, feita por Israel. Então, Israel destruiu 2 reatores nucleares desses 2 países. Eram 2 ditaduras, né? São 2 ditaduras. O Iraque hoje já é uma pseudo-democracia, mas bastante problemática, vamos dizer assim. Mas na época era Saddam Hussein, né? Em 81 era o Saddam Hussein. Em 2007, o Assad, o atual ditador da Síria, estava tentando fazer um reator de plutônio, água pesada, enriquecimento de urânio a 90%. Não tem outro motivo para se enriquecer urânio a 90% a não ser fazer uma bomba nuclear. Eu nunca entendi. Eles querem isso para ter uma bomba nuclear para poder ameaçar o planeta? Para perpetuar o regime, normalmente. Países ditatoriais que produzem bombas atômicas fazem isso para perpetuar a existência do próprio regime. Países democráticos que fazem bombas nucleares normalmente fizeram em reação ao primeiro para poder criar um sistema que a gente chama de MAD, Mutual Assured Destruction, que seria a destruição mútua assegurada, que no caso, como a ditadura que tem a bomba nuclear, se ela jogar uma bomba nuclear num país que tem bomba nuclear, esse país vai revidar com uma bomba nuclear e ele vai destruir o seu país. Então, ele não joga no primeiro momento. Então, se é uma coisa que tem 2 pessoas... É que nem aquela coisa lá de 2 pessoas armadas no faroeste. Sim. Se você sabe que os 2 vão morrer, ninguém atira. Então, isso meio que equilibrou os poderes, né, na década de 40 e 50 entre Estados Unidos e União Soviética. Porque eles sabiam que se um atirasse, o outro ia atirar e os 2 iam acabar se destruindo. Não tem porquê. Então ninguém atirou. E essa é uma... Então esses países buscam isso. A Coreia do Norte é um exemplo disso. A Coreia do Norte teve sanções. E aí teve acordo e tentaram um acordo e de repente eles foram e fizeram um teste nuclear e hoje em dia são um poder nuclear e é muito difícil você tirar esse regime do poder sem um acordo. Porque eles têm bombas nucleares. E não é que eles vão jogar uma bomba nuclear nos Estados Unidos, mas eles podem jogar uma bomba nuclear no Japão, podem jogar uma bomba nuclear na Coreia do Sul, podem jogar uma bomba nuclear em Taiwan, podem jogar uma bomba nuclear em Hong Kong. E isso isso não é interesse de nenhuma dos Estados Unidos, de ninguém. Então, a conversa com ele muda de figura, nesse caso, né? Sim. Imagina se o Saddam Hussein, em 2003, tivesse uma bomba nuclear. Os Estados Unidos, no momento que eles começassem a invadir o Iraque em 2013, eles jogaram uma bomba nuclear na Arábia Saudita, que é aliada dos Estados Unidos e que tem 70% do petróleo do mundo. Aí você cria uma crise sem precedentes no mundo inteiro. E você tá falando Israel destruiu... Isso. Eu estava contando que Israel destruiu o reator nuclear sírio em 2007. Estava contando do chefe da Força Aérea. O pai dele pulou de um trem para sobreviver ao Holocausto na Hungria. E migrou sozinho para Israel com 10 anos de idade. E o filho dele virou chefe da Força Aérea de Israel. Então, assim, quando ele soube da história, o pai dele já estava no leito de morte, no hospital, porque ele não podia contar, como filho ele não podia contar. Mas quando ele estava no leito de morte, ele contou. Ele falou, é um ciclo que se fecha, né? Porque eu sobrevivi e meu filho virou chefe da Força Aérea. Então tem muitas histórias assim, né? Olha só o que aconteceu com o povo judeu, olha só onde o povo judeu está hoje, né? Nesse cenário, né? Nesse cenário de segurança, né? A questão é segurança, né? Os judeus têm um local que eles estão seguros e que pode se defender caso ele seja atacado. Então eu fiquei nesses 2 anos, foi uma experiência muito interessante porque você colocar esse uniforme, você cantar o hino, você ver os símbolos, você sente que aquilo te pertence, de uma certa forma, de uma forma muito intensa. Mesmo, mais uma vez, né? Mesmo eu tendo nascido no Brasil, porque o Brasil, assim como muitos países na América, são países de imigrantes, de migrações que vieram da Europa e tudo mais. Então, é diferente, sei lá, se você pega a própria Itália, por exemplo, as pessoas têm lá raízes de 1000 anos, 1500 anos da Itália e tudo mais, são bem italianos. Já nos Estados Unidos, o Canadá,
o México, a Argentina, são países de imigrantes. Então você tem uma questão de locais, mas tem uma questão também de imigrantes. Tem países que são estados, tem países que são estados-nações. Então, os Estados Unidos é um estado, não é um estado-nação. O que eu quero dizer com isso? Ele é um estado de muitas nações que migraram para lá e montaram um estado. Por isso que é Estados Unidos da América. Então, você tem os irlandeses, os escoceses, e os ingleses, e os italianos e todas as imigrações asiáticas e tudo mais, e tudo aquilo formou a ideia dos Estados Unidos, the land of the free, né? A terra dos livres. Numa época que não existia quase liberdade em nenhum lugar do mundo. E isso foi muito forte, e a construção foi muito... A colonização e não a exploração dos Estados Unidos foi muito bem sucedida, e isso trouxe, né, com muitas coisas ruins também que aconteceram, que a gente sabe, toda a morte dos nativos e tudo mais, a escravidão, a segregação racial com os negros e tudo mais, mas tirando a parte ruim, a parte boa é que deu muito certo. Né? E hoje a gente vê os Estados Unidos como o país que é. O Brasil no seu lugar também. E assim, agora é diferente do Japão, é diferente da Polônia, é diferente de países que 98% da sua população são homogêneas. São heterogêneas como no Brasil e nos Estados Unidos. Então, essa sensação de patriotismo, essa sensação de pertencimento é porque Israel é um país do povo judeu. Ele é um país igual e democrático para todos os cidadãos judeus e não judeus que moram lá, mas ele foi criado, e a ideia da existência dele é a ideia de ser um lar nacional para o povo judeu. Vamos entrar nesse assunto agora, porque esse é um negócio que eu quero entender. Por que aconteceu tanta perseguição e qual é a origem de tudo isso, e como que a gente chegou até aqui, e a fundação de Israel também, como é que isso rolou. E eu sei que a história é grande, pode falar cortar. Não, eu ia até falar o contrário. Pode falar com todos os detalhes que tu quiser, que eu quero entender essa história. Como é que começou isso e quando é que começou a perseguição? Acho que é aí que é o ponto de partida. Só para terminar a pergunta anterior que você perguntou, mas assim, em 30 segundos, eu saí do exército, fiz mestrado em contra-terrorismo, e durante o mestrado rolou a guerra de 2014 entre o Israel e o Hamas, o grupo terrorista que controla Gaza, que foi uma guerra de 50 dias. E nesse momento... eu acabei viralizando nas mídias sociais, eu ainda morava lá, vim para o Brasil, eu viralizei aqui no Brasil, no caso, porque eu escrevi em português, no Facebook, e o Instagram ainda não era aquelas coisas em 2014, e aí eu vim para cá, fiz um monte de palestras, voltei para Israel, terminei o mestrado, e eu vim para o Brasil e comecei a trabalhar como cientista político, e criei uma instituição, que é a Stand With Us, para poder ajudar o Brasil em todos os seus setores, educação, políticos, jornalistas, sociedade civil, escolas, a entender mais sobre o Oriente Médio, sobre a criação e a formação e o conflito entre Israel e o mundo árabe e os palestinos, para que diminua um pouco o preconceito em relação, tanto um lado como o outro, né? Nem todo árabe é terrorista, e Israel não é esse bicho-papão que alguns setores políticos ou sociais aqui no Brasil tentam colocar. Qual era o texto que tu disse que viralizou? Era em relação a algum conflito que não estava bem esclarecido no Brasil, né? Estava tendo uma guerra entre Israel e o Hamas, em Gaza, em 2014, julho de 2014. E Israel estava bombardeando a faixa de Gaza com a força aérea e entrou por terra com tanques e militares e pelotões, enfim. E teve muitas mortes de palestinos com isso. E as fotos são trágicas. E existiram civis palestinos que, infelizmente, morreram nesse conflito. Assim como em Israel também. Só que os números são maiores em Gaza, né? Por uma série de motivos que tem a ver também até com a própria proteção que Israel faz da sua própria população civil. Então, mesmo que Israel tente evitar que os palestinos civis morram, com várias formas e ferramentas, que a gente pode até falar sobre isso depois, morrem civis em guerras. Toda guerra morre civis. Todas as guerras morrem civis, infelizmente. Então, a mídia e parte da academia e parte de formadores de opinião em vários locais do mundo, infelizmente, fazem com que não conseguem interpretar necessariamente a informação.
e acabam fazendo com que as informações... acabam trazendo informações deturpadas, mentirosas, falsas a respeito do que Israel estava fazendo lá. Meio que criticando Israel. Mas não só criticando, a gente está falando assim, chamar Israel de Estado terrorista, tá assassinando, tá fazendo genocídio, que não sei o que lá. E não só isso também, né? Você tem uma tendência de que sempre que tem algum problema lá, as pessoas tendem a voltar para o passado. Não porque Israel não tem o direito de existir. Não porque a fundação de Israel é ilegal. Não porque os judeus expulsaram todos os palestinos que moravam lá. E não é bem assim que aconteceu a história. Então, assim, em vez de falar do conflito que estava acontecendo em 2014, as pessoas voltavam para 1948, 1930 e tentavam deslegitimar a existência do Israel. Então, não estavam nem falando mais de uma guerra, estavam falando da existência de Israel. E as pessoas não têm acesso à informação, não tem onde ver. Você entra no Google, é precário em português, pelo menos na época, o que tinha para poder entender a respeito disso. E aí você junta a isso uma necessidade, uma tentativa da mídia, ou parte dela, de tentar ser neutra. E existe uma frase que eu sempre falo quando eu vou dar entrevista para a mídia. A tentativa da mídia de ser neutra entre o Hamas e Israel só beneficia o Hamas. E o comparativo que eu faço é: você vai ser neutro entre Estados Unidos e Osama Bin Laden? Você vai ser neutro entre os Estados Unidos e entre Al-Qaeda e os atentados de 11 de setembro e o que os Estados Unidos depois fez? Assim, você pode criticar os Estados Unidos em relação à guerra no Iraque e no Afeganistão. Tudo bem. A forma, a conduta, a estratégia, os atos, a parte tática, tudo bem. Mas você não tem como ser neutro. Osama Bin Laden jogou 3 aviões em prédios que matou 3 mil pessoas em um dia só. Aquilo é o maior atentado terrorista, um dos maiores atentados terroristas da história da humanidade. Não tem como comparar. Então, assim, ser neutro no conflito geral entre palestinos e israelenses, tudo bem. Não tem problema. Os dois merecem uma terra, os dois merecem autodeterminação, ok. Agora, não tem como você comparar a conduta militar dentro da lei internacional de Israel com a do Hamas, que é um grupo terrorista que nem a Al-Qaeda. Mas ele é autodeclarado terrorista ou... Ele não se considera terrorista, assim como nenhum terrorista se considera um terrorista. Não tem... Osama Bin Laden não achava que ele era terrorista. Eu sempre achei que ele tinha ciência. Ele achava que ele é um freedom fighter, né? Um lutador pela liberdade. Entendi. Nos olhos de muitos, ele estava lutando por uma liberdade. Sim, o Hamas então é o exército da Palestina? Não, o Hamas não é o exército da Palestina. Okay. O Hamas é um grupo, é um movimento de resistência islâmica que foi criado em 88 na faixa de Gaza para resistir a Israel e aos acordos que a Israel estava fazendo com a autoridade, com a liderança da OLP, da Organização da Libertação da Palestina, que são pessoas menos religiosas que estavam conversando com os israelenses e que eventualmente se criou aí a Autoridade Nacional Palestina em 95. O Hamas é contra esse acordo, contra reconhecer Israel em qualquer quilômetro quadrado naquela região. Então não é uma questão de o Hamas quer que Israel saia da faixa de Gaza da Cisjordânia. Israel não está mais em Gaza, né? Mas naquela época, Israel, para eles, não tem o direito de existir em nenhum quilômetro quadrado. Porque aquilo, isso já entra na ideologia não só deles, como do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, do Hezbollah no Líbano, do Al-Shabaab na Nigéria, que é todo o território que um dia pertenceu ao Impérios Islâmicos, que o último foi o Califado Otomano, todo o território que um dia foi conquistado na expansão gigantesca islâmica há 1000 e poucos anos atrás, com o exército de Saladino. Estou falando de alguns séculos depois da criação do Islã pelo profeta Maomé, na Arábia Saudita, na Península Arábica na época. É sagrado e deve ser recolocado sob domínio do Islã. Entendi. Qual é esse... E esse território inclui... isso que eu queria perguntar. A gente consegue botar um mapa? Como é que o Caio procura botar na... Coloca Califado Islâmico no Google. Bota aí, Califado Islâmico, vamos ver. Aí é um território que eles, se eles pudessem, seria tudo deles. Exato. É todo o território que um dia o Islã chegou a ter sob o seu controle. Que vai até da Península Ibérica, Córdoba, na Espanha, era território islâmico. Então eles gostariam de todo o norte da África, todo o Oriente Médio, até a Indonésia.
Só para entender, então, isso é uma... O Hamas tem Coloca isso como ideia, é isso? Coloca o verde, o lado esquerdo ali, esse aí. Tudo isso foi... Ó, esse aí, isso ficou... Esse aí, tá vendo? Córdoba. Tudo isso daí foi o califado omíada, de 661 a 750. Depois foi mudando, teve várias dinastias, teve vários califados. Mas olha todo o território que eles conquistaram. Portugal tá tudo ali, né? Tudo ali. Então, assim, Al-Qaeda, você tem várias visões, você tem várias interpretações, você tem... É uma longa história, né? Você tinha perguntado da fundação de Israel, mas o radicalismo islâmico, ele renasce na década de 20, não por radicalismo, né? O Islã no século 7, 8, 9, ele vivia uma coisa muito pura, muito não materialista, muito... Toda religião tem muito amor, tem muita caridade, tem muita ajuda ao próximo e tudo mais. E no século 20 no década de 20 do século passado, com a expansão das navegações e com a chegada dos europeus no Oriente, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, que era dominado pelo Império Otomano, todo o Oriente Médio era dominado pelo Império Otomano, que é a Turquia. E o Império Otomano foi de 1500 e bolinha até o fim da Primeira Guerra Mundial, 500 anos. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, eles desaparecem e chegam os ingleses e franceses no Oriente Médio. Aí tem um grupo de muçulmanos religiosos que vão falar, bom, estão trazendo aqui um monte de coisa que a gente não quer. Calça jeans, música, costumes ocidentais que nós não queremos. E aí começou a se criar Aí se criou a Irmandade Muçulmana no Egito, que se radicaliza e vai para outros países e tenta dominar os outros países por uma ideologia religiosa politizada. Então é um grupo de pessoas religiosas que não estão querendo só expandir a religião ou fazer as pessoas ficarem mais religiosas. Eles querem dominar politicamente essas regiões. E aí eles entram em confronto com quem? Com os governantes árabes muçulmanos que governam esses locais. Então a Irmandade Muçulmana vai ser ilegalizada no Egito, ilegalizada na Arábia Saudita, ilegalizada na Síria, ilegalizada em outros países, na Jordânia. Por quê? Porque eles querem dominar a política desses locais. E esses locais eram dominados por quem? Por generais, ou por ditadores, ou por reis. Que não necessariamente são religiosos. Então a Síria não é um país religioso. A Jordânia é um pouquinho mais religioso que a Síria, mas não é um país extremamente religioso. Tem bar na Jordânia, por exemplo, né? Com álcool, né? Na Síria também. A Arábia Saudita já é mais religioso. Tem um balanço de poder entre a família real e os clérigos religiosos, porque a religião islâmica nasce ali, os locais mais sagrados estão ali, então você tem uma tensão maior. O Marrocos não é religioso. O Irã, por causa da Revolução Islâmica, é religioso. Então não tem álcool, não tem bar, não tem discoteca, só é ilegal. Imagina viver uma pandemia para sempre, né? Então, a partir daí que esses grupos surgem? Não. Os grupos começam a surgir em 1920, eles são ilegalizados. A Guerra Árabe-Israelense, que é uma guerra nacional, territorial, menos religiosa, vai da década de 40 até a década de 80, e a partir da década de 80 acaba a guerra entre os países árabes e Israel. Israel ganha todas as guerras, acontece uma guerra em 48, uma guerra em 56, uma guerra em 73, e uma guerra em 67, uma guerra em 73. 4 guerras. Israel contra países. Egito, Líbano, Jordânia, Síria e exércitos de outros países que eram enviados. Israel faz fronteira no norte com a Síria, com o Líbano, a leste com a Jordânia e a sul com o Egito. Então, quando Israel foi fundado, a primeira guerra foi essa, mais o Iraque, que não faz fronteira com Israel, mas mandou tropas. Israel ganhou a guerra. Aí veio 56, teve uma guerra com o Egito. Israel ganhou a guerra. Aí veio 67, eles iam atacar Israel, Israel atacou 5 horas antes. Jordânia, Egito e Síria. Aí eles perdem um monte de território. É aí que Israel conquista Gaza e Cisjordânia do Egito e da Jordânia. Não existia a Palestina, país. Não existia a Palestina, país. Existia a Palestina, região. Aí Israel conquista essa região. Aí Israel vai e devolve o Sinai, que é um território que era do Egito, para o Egito e assina um acordo de paz com o Egito. Aí o Egito passa do pior inimigo de Israel ao amigo de Israel. E aí acaba a guerra árabe-israelense. Não vai ter mais nenhum outro conflito
tirando de 73, a Guerra de Yom Kippur, que o Egito e a Síria tentam reconquistar os territórios que eles perderam e não conseguem. E aí eles decidem, falam, não tem como ganhar uma guerra militarmente falando de Israel. Israel sempre vai ganhar uma guerra, militarmente falando. Então, e aí começa a ter o que a gente chama de insurgência de grupos. Então, em 82 vai ter a primeira guerra assimétrica. Israel vai invadir o Líbano. Não para conquistar o Líbano ou para roubar território libanês, mas porque o Líbano tinha grupos terroristas palestinos que atacavam Israel do sul do Líbano. E o Líbano tem uma estrutura de Estado de Direito muito fraca. A polícia, o exército e tudo mais. E é sectário. O Líbano tem muitas facções, muitas etnias diferentes, então cada um cuida do seu e tal. Então tem gente armada nas cidades que não são necessariamente membros da polícia ou do exército. Então, assim, é um meio que lawless, né? Você tem uma falta de lei e tal. Isso em 82. Tava rolando a guerra civil no Líbano. De 75 a 90 teve guerra civil no Líbano. Destruiu o país. E durante a guerra civil, os palestinos que estavam lá decidiram atacar Israel pelo sul do Líbano, no norte de Israel. E Israel vai, invade o Líbano e empurra eles até depois de um rio, que chama Rio Litani, que fica a 40 quilômetros da fronteira com Israel, para ter um espaço tampão. E aí Israel vai ocupar o sul do Líbano por 18 anos. Nesses 18 anos vai surgir um grupo terrorista libanês chamado Hezbollah, a mando do Irã, que o Irã é um país xiita, não é sunita, que são duas grandes divisões dentro do Islã. Sunitas são 90% 85% do mundo islâmico, que são 1,5 bilhões de pessoas, são sunitas. Xiitas são 15%. A diferença básica entre os dois depois que Maomé morreu, ele não teve filhos homens, ele teve filhos mulheres. A filha dele, Fátima, casa com o Ali. Se não me engano é Ali ou Hussein, não tenho certeza agora. E teve gente que queria seguir. Ali seria o precursor, o cara que ia continuar a religião. E tinha gente que falava, não é. Depois que o profeta morre, a gente se encontra aqui, vamos eleger alguém. Não é ele. Por que linhagem familiar? Não quero. Tem gente que era a favor, tem gente que não era. E quem não era, foi e mata esse cara que tinha gente que era. E aí, desde então eles se bicam. Teve muitos problemas de perseguição dos sunitas com os xiitas. Então os xiitas estão concentrados no Irã. 90% do Irã é xiita. E eles têm algum ponto, eles têm 60% do Iraque é xiita, mas é 60, não é 90. Então o Iraque, quando era dominado pelo Saddam Hussein, o Saddam Hussein era sunita, minoria, e comandava a ferro e fogo o país inteiro, que a maioria são xiitas. E ele matava eles, bombardeava eles. Então, e tem xiitas no Líbano. Então, quando teve a revolução em 79 no Irã e eles ganham o poder no país, eles vão expandir a ideia da revolução para fora do Irã. Eles vão tentar proteger e ajudar grupos xiitas em outros locais através de milícias que vão se armar para proteger os xiitas e também, eventualmente, ganhar poder político. Isso te remete a uma história, né? A Revolução de Cuba. Quando o Fidel Castro e o Che Guevara invadem Havana e depõem os Castro, me fugiu o nome agora eu acho que era, enfim, o Fantoche, o presidente de Cuba antes de Fidel Castro, não lembro agora. O cara procura ali qual é o ano. Vê aí, 59, vem quem era eu esqueci o nome, acho que era Castro também, não tenho certeza. Presidente de Cuba em 59. Antes do Fidel Castro. E me fugiu o nome agora, me fugiu. Você lembra? Peraí, tô achando. Presidente de Cuba antes de Fidel Castro. Que era o que a gente chama, era meio que um fantoche também, colocado pelos Estados Unidos, mas... Fulgêncio Batista, é isso? Os batistas. Então eles tiram os batistas do poder. Na hora que eles chegam lá, acabou. O Fidel estava satisfeito com a revolução. Che Guevara não. Ele falou, não. E o resto do mundo? Vamos para a Argélia, vamos para a Bolívia, vamos causar. Vamos exportar. Ele tinha uma visão global e o Fidel Castro tinha uma visão local. Isso, a Revolução Soviética de 17 é isso. Você tinha os Trotskys e os bolchevistas, eu acho. Me fugiram o nome agora, mas enfim, um era a favor, eu não lembro agora qual dos dois,
Um era a favor de manter a Revolução Soviética dentro da Rússia, outros eram a favor de exportar. Expandir e conquistando Expandir territórios. e conquistando, porque é uma visão mundial. Isso é o bem para a humanidade, vamos exportar. E os xiitas querem fazer isso. O nazismo é a mesma coisa. O nazismo ele não queria que a Alemanha se purificasse, ele queria que o mundo se purificasse. Na visão racial deles, eles queriam que o mundo se ele eliminasse as raças inferiores que eles acreditavam que existiam. Existe uma imposição, a minha ideia é a melhor de todas, então todo mundo tem que seguir. E a Revolução Islâmica no Irã é isso. A Revolução Islâmica no Irã acredita que o mundo tem que ser... eles querem se tornar um poder global, eles querem se tornar um país mais forte do Oriente Médio, ou pelo menos tão forte quanto Israel, mas o mais forte islâmico, o país islâmico mais forte, e por isso eles vão exportar. Então as guardas revolucionárias iranianas têm várias vertentes, tem as forças que vão exportar a ideia da revolução e tudo mais. Aí cria-se o Hezbollah, que em árabe é Partido de Deus, no Líbano. E eles crescem, viram um grupo terrorista. Hoje o maior grupo terrorista do mundo, mais rico, mais poderoso, mais bem armado é o Hezbollah. A origem desses grupos terroristas tem alguma coisa a ver com o fato deles não conseguirem vencer Israel na guerra sobre a lei ou alguma coisa assim? Também. Não só... assim, o surgimento do terrorismo islâmico é uma reação à influência do Ocidente no Oriente Médio, à interpretação radical da religião por algumas pessoas, o silêncio de moderados para brecar esse radicalismo, intervenções militares do Ocidente ou da própria Rússia em terras islâmicas. Então a Rússia invadiu o Afeganistão, teve uma guerra na década de 70, de querer conquistar o Afeganistão. Naquela ideia de expandir poder. E quem protegeu o Afeganistão foram combatentes islâmicos que vieram do mundo inteiro, e eles tinham um líder, Osama Bin Laden. Um jovem Osama Bin Laden, que recebeu a ajuda dos Estados Unidos para combater os soviéticos, que perdem a guerra, fogem do Afeganistão, e aí esses caras falam, a gente é invencível, a gente ganhou do maior exército do mundo. Sim. Do exército da União Soviética. Essa foi a primeira aparição grandiosa do Bin Laden, é isso? E aí ele volta para a Arábia Saudita, e aí você tem uma história aí que conta-se que quando estava na década de 90 e o Iraque invade o Kuwait é um pedacinho no sul do Iraque que é meio que como se considerar. Tem gente que os argentinos consideram o Uruguai parte da Argentina. Então, olha, Rio Grande do Sul também. Os iraquianos consideram o Kuwait. Bota aí também o mapa do Iraque pra gente ver. Coloca o Kuwait e Iraque aí. Parte do Iraque. E o Kuwait tem muito petróleo. Então ele vai lá e ele invade o Kuwait. Aí os Estados Unidos... E aí o Arábia Saudita estava com medo do Saddam Hussein. E aí o Osama Bin Laden, que é de uma família rica, de 70 filhos, muito dinheiro, o pai era construtor civil, ele fala assim, ele chega pro rei e fala assim, deixa que eu mando aqui os meus... Ó o Iraque aí, ó. Não, coloca o mapa da esquerda. Ali, ó, em cima, esse aí. Esse aí. Esse aí é o laranja aí. Esse é o Kuwait. E aqui é o Iraque. Isso. E aí eles invadiram aqui. Isso. E os Estados Unidos ajudou o Kuwait, é isso? Não. Aí o que aconteceu? O Arábia Saudita ficou morrendo de medo do Iraque. A Arábia Saudita é o país está embaixo. Esse grandão, né? Aí, ó. Não, esse é o mar. Aí, ó. Não, cara. Esse aqui? Isso. Tá. Esse pedação aí. Pela proximidade, ficou com medo de... Ficou com medo de que eles fossem invadidos também. Aí o Iraque, o Bin Laden oferece para ele, deixa que eu protejo o solo saudita com os meus combatentes. E aí a família real falou, não, você é um maluco, você é um radical, vai embora. E aí a Arábia Saudita fez um acordo com os Estados Unidos mandaram tropas que fizeram bases dentro da Arábia Saudita pela primeira vez. Para controlar o... Para proteger a Arábia Saudita do Iraque. Do Iraque. Tá, e aí os religiosos islâmicos que moravam na Arábia Saudita ficaram meio bravos, né? Com o rei.
e tentaram depor o rei. Aí teve aí uma série de... Não conseguiram, mas os Estados Unidos têm bases militares em quase todo o Oriente Médio. Israel não tem em Israel, mas tem na Jordânia, tem na Arábia Saudita, tem no Kuwait, tem no Catar, tem nos Emirados Árabes, tem na Turquia. E são bases militares grandes, com bombas nucleares. Deixa eu entender então. O Bin Laden, ele propôs para o rei da Arábia, eu vou ajudar a controlar essa invasão do Iraque no Kuwait. Não, eu vou proteger caso ele queira invadir a Arábia Saudita. Eu vou ficar aqui... Mas eles não quiseram. Mas da onde que vem Se ele propôs ajudar a Arábia Saudita para o rei. E o rei não aceitou, porque os Estados Unidos estavam ajudando. Não, aí eles não aceitou e pediu ajuda para os Estados Unidos. E foi daí então que ele ficou puto com os Estados Unidos. A partir daí ele já não gostava muito dos Estados Unidos, mas ele ficou bem puto com os Estados Unidos. E aí, enfim, é uma questão de visão radical da religião. Você tem nessa visão, é uma visão que divide o mundo em duas partes. Dar el-Harab e Dar el-Islam. Casa do Islã, casa da paz. E Dar el-Harab, que é casa da guerra. E Dar el-Harab, que seria a casa da guerra, é todos os territórios que não são islâmicos. Essa é a visão do Bin Laden, do Estado Islâmico, do Hamas, não do mundo islâmico em geral. Tá? Vou deixar bem claro para os seus ouvintes e telespectadores. Ouvintes e quem está vendo a gente, né, pelo YouTube. Dizem que entre 10% a 15% do Islã são radicais, e desses quais só 2% pegariam em armas. Mas a gente está falando numa conta matemática de 2 a 4 milhões de pessoas. Porque é muita gente. Porque é muita gente. Então mesmo que sejam mas é uma minoria da minoria da minoria. Tá? Então que fique claro que em nenhum momento aqui eu estou generalizando, muito pelo contrário. A maior parte do Islã não apoia essas ações. Então o Bin Laden ele surge aí... Aí ele sai daí, ele vai para revoltado com a ajuda dos Estados Unidos. Ele vai para o... ele vai para o Sudão, não, desculpa. Ele vai para... Eu vou lembrar o nome do país. E ele funda a Al-Qaeda. Qual era o objetivo dessa... Al-Qaeda é a base. Lutar contra os Estados Unidos. Lutar contra os imperialistas americanos que estão dentro do Oriente Médio. Entendi. Na cabeça dele, o rei da Arábia Saudita é ilegal. O rei da Jordânia é ilegal. O presidente da Síria é ilegal. E o presidente do Egito também. Assim como em todos os países árabes, não deveria existir nações árabes. Deveria existir uma única nação islâmica. O Grande Califado? Grande Califado. Entendi. Então ele tinha uma batalha interna e contra os Estados Unidos. Ele queria combater os inimigos, os poderes ocidentais, porque ele acreditava que se não fossem os poderes ocidentais, os ditadores ou reis do mundo islâmico não se sustentariam, cairiam, e assim ele conseguiria montar um califado. Então ele vai combater os Estados Unidos. E aí eles fazem vários atentados, né? Ao redor da África. Eles explodem a embaixada americana no Quênia, em Nairobi e tudo mais. E aí ele planeja o 11 de setembro em 99 e executa em 2001. O Estado Islâmico, a diferença da Al-Qaeda para o Estado Islâmico é que o Estado Islâmico tem a mesma visão ao contrário na estratégia. Eu não vou combater os Estados Unidos para depois conquistar o território aqui e montar um califado. Eu vou conquistar um território aqui, vou montar um califado pequeno e vou fazer com que esse califado cresça e conquiste cada vez mais território, e depois, quando eu ficar grande, eu combato os Estados Unidos. E ele conseguiu por um tempo. Então eles conquistam um pedaço do Iraque, um pedaço da Síria, e o Estado Islâmico consegue realmente ter controle do território de uma população. Eles tinham controle de 2 cidades grandes, Mossul e mais uma, Iraca. Então uma no Iraque e uma na Síria. Um grande território, com petróleo. Então eles tinham muito dinheiro. E aí depois eles perdem. Aí vem a Turquia, vem o Irã, vem todo mundo que meio que se odeia, mas ao mesmo tempo odeia eles, com a ajuda dos Estados Unidos aqui e ali.
matam o al-Baghdadi, que é o líder do Estado Islâmico, e depois se dissolve esse controle, vamos dizer assim. Ainda tem foco aqui e ali, mas eles não têm mais controle total dessas duas cidades. Aí voltou para esses poderes menores. Aí as cidades voltam a ter controle local. Uhum. Mossul está sob controle do Iraque, já eu acho. Iraque já está sob controle sírio. Tá, e Israel nisso tudo, eu nunca entendi por que especificamente naquele lugar ali existe tanta disputa. Por que um país ou uma nação, um povo acha que aquele lugar é deles e o outro acha que é deles e rola toda essa confusão. Qual é o lance ali naquele território? O que acontece? Israel, a ideia da criação de um Estado nacional para o povo judeu vem à base de os judeus terem como montar um país para si na sua terra ancestral. A terra ancestral é na Terra Santa. E a ideia não era criar um país em toda a região da Terra Santa, até porque existiam até outras pessoas morando em muitos lugares dessa Terra Santa, mas em parte desse território. Então os judeus chegam lá, já as imigrações judaicas... Primeiro, sempre existiu judeus morando nas 4 cidades sagradas: Jerusalém, Safed, Tiberíades e Hebron. Por que é sagrado esse território? Cidades sagradas foram cidades bíblicas, né? Hebron é onde está enterrados os patriarcas e as matriarcas. Abrão, Isaac e Jacó, Miriam, Léa e Sara estão enterradas em Hebron. É um território que, na teoria, de acordo com a história bíblica, Abraão comprou, né? Uhum. Então, a gente está falando de 3.500 anos, 3.800 anos. Safed é a cidade mística do judaísmo, da onde surgiu a Cabala, o estudo místico do judaísmo. Da Cabala veio a astrologia. Tiberíades é a cidade da água. Então, Hebron é a cidade da terra. Safed está a 900 metros do nível do mar, é uma cidade bastante alta, na Galileia, que lá é a parte, nasce os estudos místicos do judaísmo. Tiberíades está no mar da Galileia, do mar da Galileia, o Kinneret em hebraico. Então é uma cidade bastante importante, sagrada por N motivos bíblicos, que eu agora não vou saber te dizer exatamente quem passou por lá. Eu sei que Jesus passou por lá, mas estou falando de parte anterior a Jesus. Jesus foi para lá porque era importante, então por isso que ele foi para lá. Então Jesus era judeu, rezava em sinagoga, estudava a religião judaica, né, como todo judeu na época. E Jerusalém, Cidade do Fogo, são os 4 elementos. Uhum. Jerusalém, o segundo templo, o primeiro templo, é o centro, é o ponto, é o ponto zero do judaísmo, né? Jerusalém. Os templos estavam lá, o reinado era lá, o reinado de Davi, de Salomão. Então sempre existiram judeus morando aí, mesmo depois da expulsão dos judeus em 70 depois de Cristo. E aí a região foi conquistada por vários poderes. Teve os mamelucos, teve os babilônicos, teve os persas, teve os árabes, teve várias dinastias que conquistaram, teve os romanos. Todo mundo queria esse queria esse território por causa da sua santidade, né? Claramente. E depois os cristãos também, no ano 1000, vão querer esse território com os cruzados por causa do cristianismo que já existia e tal, estava no ano 1000. Então você tinha muita igreja lá e tudo mais. Então assim, quando os judeus... Quando estamos falando do final do século XIX, as navegações começam a se tornar mais acessíveis. Uhum. Então os judeus começam a emigrar. Então sempre existiu na tradição judaica uma reza, por exemplo, uma frase que se fala no final das festividades, né? Vamos lá, as festividades judaicas são festividades... a Páscoa judaica, o Pessah, é uma festividade que lembra a saída do Egito e que os judeus foram escravos por 400 anos no Egito. Você tem o Ano Novo, você tem o Dia do Perdão, você tem Purim, que é o carnaval judaico, mas na verdade é celebrar o fato de os judeus não terem sido mortos na Pérsia há 1.800 anos atrás, ou 2.500 anos atrás. 2.500 anos atrás, 500 anos de Cristo, os judeus quase foram assassinados na Pérsia, todos os judeus, e teve uma intervenção. Então a gente até brinca, né? As festividades judaicas são: eles tentaram nos matar, não conseguiram, vamos comer. Porque todas as festas judaicas têm comida pra caramba. Então é mais ou menos essa ideia de os judeus imigrarem para Israel, ou os judeus morarem para Israel, é uma coisa antiga, né? Tem uma frase em hebraico que fala:
Beshaná Abba Yerushalayim, no ano que vem em Jerusalém, porque os judeus sempre desejaram um dia voltar para Jerusalém e rezar em Jerusalém, ou estar em Jerusalém, como berço do judaísmo. E isso nunca foi possível. Não tinha, as pessoas estavam no Marrocos, em lugares longe, não tinha como chegar nessa região inóspita, que era um pântano junto com um deserto, estava dominado pelos otomanos e tudo mais. Mas os judeus começam a emigrar já em 1870, 1880. Então a região moravam árabes, aqui e ali povoados pequenos, não tinha muita gente, mas tinha gente na região. Então, para você ter uma ideia, em 1860, a população de Jerusalém era de 10 mil pessoas. E só moravam pessoas dentro da cidade velha, e 60%, 50%, 60% da população era de judeus. Depois você tinha uma população árabe cristã e uma outra população árabe muçulmana. Mas aí a cidade começa a se expandir a oeste, porque começa a ter problema de densidade, saneamento básico, doença e tudo mais, muito apertado, muito velho e tal, começam a construir bairros fora. E aí esses bairros são ocupados por judeus. E a gente está falando de uma época que quem dominava lá eram os otomanos. Bom, os judeus criam um movimento nacional de autodeterminação chamado de sionismo, que você deve ter escutado falar. O sionismo é isso. Sionismo é o nome próprio do movimento nacional de autodeterminação do povo judeu. Ele não define política, se o país vai ser comunista, socialista, capitalista, de direita, de esquerda, nada. A ideia dos judeus terem a sua própria terra para formar um país. Aí depois, dentro dessa terra, eles vão quebrar o pau para ver que tipo de governo vai ter. Então a ideia inicial do sionismo ele era de esquerda, socialista, trabalhista, assim como boa parte do mundo naquela época. Os judeus que vão imigrar para lá por causa dessa ideologia vão ser judeus da Europa, por causa de perseguições. E os judeus chegam lá e começam a montar cidades. Cidades, fazendas, comunitárias, começa a crescer. Aí o que acontece? Começa a desenvolver a costa. Aí isso chama a imigração do interior do continente que escuta que lá tem trabalho. Aí começa a aumentar a população árabe local também, que vai lá trabalhar. Aí você tem um aumento das duas populações. E aí você tem uma ideia de... Aí os judeus querem um país. Aí os árabes começam a escutar que os judeus querem um país e eles ficam bravos, falando, não, a gente não quer que vocês tenham um país aqui. Não, mas os judeus... E aí você tem todo um monte de discussões. Tem judeus que querem manter controle sobre todo o território. Tem judeus que querem só uma parte do território. Tem árabes que querem uma parte do território e tem árabes que querem todo o território também. Aí os moderados árabes são calados pelos mais radicais e, no caso dos judeus, os moderados calam... os radicais árabes calam os moderados. Sim. No caso dos judeus é o contrário. Os moderados calam os radicais. Então os radicais, quem vai fundar Israel são os trabalhistas. Eles já tinham sido oferecido em 37, já tinha atentado, guerras e tudo mais, conflitos internos. Os ingleses eram os patronos da região, porque depois do fim do Império Otomano, em 18, a região é dividida, 1920. A gente pode um dia fazer com mapas, porque é muito mais fácil para o público. Puxa, sempre que quiser eu te puxo o mapa. Puxa o mapa, mandato britânico para a Palestina. Mandato britânico para a Palestina. Tem 500 pessoas vendo a gente, então tá interessante. Tá, porra. Eu tô aqui, eu vou entender depois. Hoje de noite, quando eu for dormir, que eu vou concluir as coisas. No sono REM, aquele, que é onde as ideias se consolidam, que eu vou entender tudo isso. Você viu, você leu o livro Por que Dormimos? Não. Ele fala da importância do sono profundo REM. Que é onde as ideias novas se consolidam, né? E quando a memória se ativa. Eu não sei, eu li que alguma coisa sobre esse sono importante para a criatividade, porque as ideias novas elas são organizadas nesse momento e aí tu consegue usar elas depois. Né? Tem um masterclass do Matthew Martin Walker, que escreveu esse livro, do professor médico neurolinguista é um neurologista, eu acho. Especialista em sono, estuda sono há 20 anos. Bota um dos 3 mapas aí, tanto faz. Qualquer um dos 3. Então, todo isso que vocês estão vendo pintado de bege, de roxo, é todos, 2 lados,
é o mandato britânico para a Palestina. Em 1922, eles cortam o lado direito e dão para a Jordânia formar um reinado chamado Transjordânia. E aí sobra só o que está do lado esquerdo. Essa linha é o Rio Jordão, então do lado esquerdo. E aí fica Israel aí fica o mandato britânico para a Palestina do lado esquerdo e a Transjordânia do lado direito. Mas a Palestina, na verdade, é toda essa região. O mandato britânico para a Palestina é essas duas regiões. Entendi. E aí os judeus querem fundar um país do lado esquerdo, mas existem árabes morando ainda do lado esquerdo também. E aí em 37, os britânicos vão fazer a primeira proposta, coloca PEL, P-E-E-L. L, espaço, Commission, C-O. Aí, primeiro. Então, a primeira proposta... Naquele momento ali no mapa anterior... Coloca esse mapa daí que você colocou o mouse em cima, o terceiro. No mapa anterior, os judeus não tinha Israel, eles não tinham espaço nenhum, entendi. Não, eles moravam nas cidades, tinham subgoverno judaico e tal, mas quem comandava toda a história eram os ingleses. Saquei. Já tinha grupos paramilitares judaicos que tentavam proteger as comunidades judaicas porque tinha ataques de árabes e vice-versa. Aí vem os ingleses, fazem uma comissão e definem uma proposta de 2 estados. O laranja para os judeus... E o rosa para os árabes. E o verde seria internacionalizado porque seria o caminho do porto na época em Jaffa até Jerusalém. Embaixo de Jerusalém está Belém, onde Jesus nasceu. E aí os judeus aceitam, os árabes rejeitam. Aí começa uma guerra civil que vai até 39 e os ingleses vão trucidar a liderança árabe local. Aí eles vão colocar no exílio ou prender a maior parte da liderança árabe. E aí em 39 começa a Segunda Guerra Mundial. Aí coloca aí agora no Google Mufti, M-U, Mufti, espaço, Jerusalém. Ali. Não, calma. E aí, coloca essa segunda foto. Hitler e um... Esse era o Mufti de Jerusalém. Esse era o líder árabe na Palestina em 1939 que liderou essa revolta. Aí ele fica com raiva dos ingleses, vai para a Alemanha em 1941, se encontra com Hitler em 42 e apoia Hitler na solução final de morte aos judeus. E aí ele aposta na pessoa que perde a guerra, né? Ele vai perder a guerra. Sim. Ele pediu a ajuda do Hitler para... Ele fala assim, quando você ganhar a guerra, ele fala assim... Quando você ganhar a guerra na Europa, vem para o Oriente Médio e mata os judeus lá também. Caralho. Mas ele perde a guerra. Aí coloca agora partilha da Palestina. A gente tá em ordem cronológica, né? Tô. Agora é depois da guerra, então. Depois que 47, Hitler perde. aí. Não, aí. Não. Coloca o mapa. Pode colocar o primeiro mapa. Aí a ONU é criada em 45, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. E faz uma proposta em 47 de segunda divisão. Os judeus ficariam com a parte azul. Meio pequeno, né? E os árabes iam ficar com a parte laranja. Os judeus aceitam, os árabes rejeitam. Aí quem rejeita não é só a liderança árabe local, é toda a Liga Árabe, que são 11 países na época. Consegue botar maior esse aí? E aí eles... Esse mapa aqui é a mesma... Corresponde à mesma... Mesma coisa. Eu vou dar um zoom aqui com a câmera aqui. Já era. Ah, tá. Porque não tá dando no PC? Não, tá meio pequeno. Tá, então depois da Segunda Guerra, eles tentam entrar nesse acordo aqui, é isso? Aí isso a ONU vai oferecer. É uma proposta. Não é nada, ninguém foi lá e fez nada na prática. É uma proposta. Os judeus aceitam, os árabes rejeitam e começa uma guerra civil que vai de novembro de 47 até maio de 48. Aí essa decisão foi uma decisão da Assembleia Geral da ONU. E aí ela definia também que os ingleses tinham que ir embora. Os ingleses definem que eles vão embora em maio de 48, em 15 de maio. Aí 14 de maio às 8 horas da noite, Israel declara independência, sem definir fronteiras, mas pedindo paz, pedindo para ser construído um Estado de Israel com direitos e deveres iguais a todos os cidadãos, onde todo mundo vai ser igual perante a lei. Mas a nação é judaica, da mesma forma que a nação é brasileira no Brasil. Um argentino que vier morar aqui, ele pode morar aqui. Mas aqui é o Brasil, não é a Argentina. Então, assim, ele vai ter todos os direitos civis. Talvez ele não possa ter direito a voto, se ele não virar cidadão. Ele pode ter o RNE dele para sempre. Mas, assim, a nação é brasileira.
não é Argentina. É a mesma coisa, a nação é judaica. Mas, e eles aceitam essa proposta. E aí, no final eles não aceitam, essa guerra civil continua rolando, os ingleses vão embora, e aí começa a guerra árabe-israelense da independência de Israel, dia 15 de maio, que aí os exércitos do Líbano, da Síria, do Iraque, da Jordânia e do Egito vão tentar impedir a fundação de Israel. É aquela que tu falou já. Em 48. E aí o que acontece? Eles perdem a guerra. Coloca aí, guerra árabe-israelense, 48. Mapa, isso. Vamos ver. Travou? Pronto. Aí. Coloca esse segundo mapa aí, é isso. Não. Esse, mais fácil de ver. O mapa da... Aí coloca aí, ó. Coloca... Aperta aí. Aperta em cima da... Isso. Vai pra baixo. Isso, pronto. Você tá vendo aí, ó? O primeiro mapa é a partilha, que os árabes não aceitam. Aí começa a guerra árabe-israelense e Israel ganha a guerra e conquista mais território. Esse mapa do meio é o mapa da fronteira de Israel entre 49 e 67. Gaza ficou com o Egito no fim da guerra de 48. Por isso que está escrito ali Gaza Strip Egyptian Administration. Gaza não vira Palestina. Gaza vira controlado por Egito. Agora o Egito não vai e anexa Gaza e dá cidadania para todo mundo. Eles controlam a ferro e fogo. Tinha toque de recolher em Gaza. Durante o governo do Egito, entre 48 e 67. A Cisjordânia, que é esse pedaço aí no meio, cinza, é controlada pela Jordânia. A Jordânia sim anexa, mas ninguém reconhece. Só o Paquistão e a Inglaterra. Ninguém mais reconhece. Então os dois territórios são ocupados por 2 países árabes. Aí em 67, os árabes iam atacar Israel. Israel ataca antes e conquista os 4 territórios no mapa da direita que você está vendo em laranja, em amarelo. O Sinai, do Egito, com Gaza, só que tem uma diferença jurídica entre os dois. Um é território do Egito, o outro não é. West Bank seria a margem ocidental ou Cisjordânia. E o Golan, lá em cima, do lado direito, da Síria. Israel vai anexar o Golan em 81 e vira território israelense. A Síria reivindica até hoje, mas nenhum país reconhece que é de Israel, só os Estados Unidos. Mas Israel está no território já há quase 60 anos, então dificilmente vai devolver. O Sinai, Israel devolve, faz um acordo de paz com o Egito. E Gaza e Cisjordânia ficam sob controle de Israel até 1993-94. Aí é criada a Autoridade Nacional Palestina e eles vão governar parte desse território. Coloca agora no Google Acordos de Oslo II. Isso. Coloca mapa. É o Bill Clinton ali. Não, esse está errado. Coloca em inglês. Esse grandão aqui. Não, isso é uma forma de tentar... essa é a grande... Ó, bota esse mapa dali, ó. Esse? É. Então, Israel controlava toda a faixa de Gaza e toda a Cisjordânia. Depois da criação dos acordos de Oslo, é criada a Autoridade Nacional Palestina. Aí eles vão passar a governar toda a região verde. E a ideia era que eles gradualmente iam controlar mais e mais e mais região até formar essa totalidade de tudo que está bege dentro desse território. Só que o problema é que Gaza caiu na mão do Hamas em 2007 e o processo de paz parou. Então, esse é o território que eles controlam hoje. Então, os palestinos, desde 95, eles se autogovernam. Existe um controle de Israel em algumas questões. Por exemplo, se o cara que está morando aí na Cisjordânia ele quer viajar para os Estados Unidos, ele tem 2 formas de viajar. Ou ele vai sair por Israel, pelo aeroporto de Israel, ou ele tem que atravessar a fronteira e ir para a Jordânia, ir para a capital da Jordânia e sair pelo aeroporto de Amman. E para entrar na Jordânia ou para entrar em Israel, ele tem que passar por um posto de fronteira de Israel. Então esse ir e vir dele é limitado.
Se ele não tiver nenhum envolvimento com terrorismo, não vai ter problema nenhum. Se ele tiver, ele não sai. Entendi. A faixa de Gaza, qual é a treta ali? Por que ela é tão conhecida como uma zona conflituosa? Porque é uma zona pequena, densa, de 360 km², que hoje é dominada pelo Hamas, que é um grupo terrorista que a gente chama de híbrido, tem o braço militar, o braço político, o braço religioso. Mas por que ela fica mudando sempre, essa faixa especificamente? Não fica mudando. Simplesmente teve 3 guerras grandes entre Israel e o Hamas dentro da faixa de Gaza. E mora 1,5 milhão de pessoas lá. Mas não tem um motivo específico, aconteceu É ali. um dos territórios que os palestinos clamam querer para si para formar um Estado. Israel não ocupa mais a faixa de Gaza, mas da mesma forma que Israel não ocupa, a autoridade palestina também não manda lá, que é o governo oficial palestino. É que nem a gente fala assim, o Brasil não manda no Rio Grande do Sul. Quem manda no Rio Grande do Sul é o PCC, imagina. Sim, entendi. No estado inteiro, imagina. Mas não tem nada eles, tipo, aqui é uma parte sagrada para eles? Não, é um território, faz parte do território que era da Palestina, que eles acreditam que todo o território deveria ser um Estado árabe muçulmano. Todo, inclusive tudo que é Israel. A gente não tá falando de... Então é que tá. Na ideologia dessa galera, do Hamas e os mais radicais, a gente não tá falando de território. Não é quilômetros quadrados. Esse não é o problema. O problema é a existência de um lar nacional de uma nação que não seja árabe muçulmana. No caso, judeus. E aí tem preconceito também com judeus. Então, judeus isso, judeus aquilo, etc. E tal. E a faixa de Gaza, hoje ela tá em paz ou ainda tem muito conflito lá? Não tem conflito. Vira e mexe acontece alguma coisa, mas de uma maneira geral não está tendo uma guerra diária. Eu lembro que antigamente era quase todo dia tinha alguma notícia sobre a faixa de Gaza. Né? Ano passado, retrasado, teve alguma coisa aí em 2019 na fronteira, os protestos, aí morreu gente, aí eles tentaram invadir Israel, é até cercado, né? A fronteira toda é cercada por uma cercona gigante. Aí eles cavaram túneis, tentaram invadir Israel por túneis, enfim, traficavam armas através da fronteira com o Egito, porque a Gaza faz fronteira com o Egito, não só com Israel. Mas Israel controla o espaço aéreo. Israel controla o mar. Então eles têm um mar que eles podem pescar. É 12 quilômetros de mar. Mas eles não podem mais que 12 quilômetros. E naquela parte ali, eu já vi alguns documentários que as pessoas que moram ali em Israel têm toda uma preparação, né? Anti-bomba. Eles jogam foguetes. Então, desde 2001, mas principalmente desde 2007, eles jogam foguetes, que são mísseis caseiros. Foguete... eles colocam um foguete, jogam e caem em algum lugar em Israel. Esses foguetes já matou muita gente em Israel. Umas 200, 300 pessoas que o foguete matou. Hoje em dia Israel já está mais protegido. Tem o antimíssel, tem a sirene, tem bunker, tem um monte de preparação. Mas nos anos 2001 até 2010, 2012, morria gente com foguetes. Porque os foguetes eram lançados, tinha 15 segundos para fugir. Os pontos de ônibus lá são blindados, né? Não, os pontos de ônibus não. Não, tem... Alguns pontos de ônibus tem concreto, mas é que você tem algumas cabines móveis de concreto que você pode içar elas com um carro. Com um carro não, né? Com um caminhão. E você coloca elas em pontos específicos perto da faixa de Gaza. Se toca a sirene, você vai para Você vai para... É um quarto... Imagina um quarto de concreto dessa grossura. Dessa grossura. Que você entra... É meio que um labirintinho. Você entra assim, entra assim, entra assim. E aí cabem 30 pessoas nesse negócio. E você pode içar esse negócio. Então você pode levar ele num estacionamento de um café, por exemplo, larga lá. Se toca a sirene, o pessoal sai do café e entra nesse negócio. Tipo, o pessoal tá vivendo a vida normal, daqui a pouco toca a sirene e entra nesse lugar para se proteger E aí se o foguete cair em cima disso, não vai acontecer nada. Que loucura. Eu não sabia de tudo isso aí. Eu queria também entender sobre a perseguição... eu acho que a gente já entendeu aqui por que existem os conflitos. Só antes da gente partir para a perseguição, porque a Palestina, qual é a visão deles sobre esse território? O que eles querem? É sagrado para eles também? Depende para quem você pergunta. Se você perguntar para... porque tanto em Israel como nos territórios palestinos você tem divisões de opiniões. A faixa de Gaza para Israel não é Israel. A faixa de Gaza para Israel é palestinos. A Cisjordânia já é diferente. Se você perguntar para judeus religiosos israelenses que acreditam que aquilo lá é sagrado,
Para os judeus, eles vão te falar que aquilo é Israel. Por quê? Porque a Cisjordânia, na teoria, o nome da região é Judéia e Samária, que é uma região bíblica, as montanhas de Judá, as montanhas de Judéia. Os judeus vêm de Judá. Judá fica na Judéia. E a gente está falando do sul da Cisjordânia. Então, você tem várias histórias judaicas nessas regiões. Então, para muitos, aquilo é Israel. Para outros, não. Dentro da própria comunidade. Dentro de Israel, são 9 milhões de pessoas. Entre os judeus também. Mas os árabes têm interesse nesse território. Qual é a história deles? Qual é É sagrado para eles também? Não, então, vamos colocar dessa forma. A mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, é a terceira mesquita mais importante do Islã, para 1,5 bilhões de muçulmanos. Porque acredita-se que teve uma peregrinação noturna do profeta Maomé, no ano 700, 600 e pouco. Ele vai sair de cavalo de Meca e vai chegar em Jerusalém, e de lá ele vai ascender aos céus. Então a mesquita o primeiro local mais sagrado do Islã é Meca, o segundo é Medina e o terceiro é Jerusalém. E os dois primeiros estão na Arábia Saudita. E o terceiro, o terceiro está em Jerusalém. E eles construíram, abre o menu, coloca Jerusalém, Monte do Templo. E coloca uma foto. Então é um lugar que todo mundo... Eu vou te explicar assim, eu vou colocar ainda, vou dar mais um detalhe que você entendeu como é complicado. Porra, é muita visão, é muito... Coloca a primeira foto. Várias histórias diferentes, né? Essa daí mesmo. Aquele redondo ali. Então, calma. Tem como aumentar essa foto, não? Aí. Tá ótimo. A cúpula preta embaixo, tá vendo? Essa daí. Essa é a mesquita de Al-Aqsa. A cúpula dourada não é uma mesquita, é um santuário, chama o Domo da Rocha. Se você entra, você vai ver uma pedra preta gigantesca do tamanho dessa sala. E acredita-se que essa pedra é a pedra da criação. De lá que o Deus criou a terra, e de lá que Abraão foi fazer o sacrifício do seu filho Isaac. Isso já é um preceito cristão, islâmico e judaico. É nesse mesmo local onde está essa cúpula dourada, onde estava o segundo templo e o primeiro templo. O segundo templo de Salomão, onde Jesus rezava, era exatamente no mesmo lugar onde está a cúpula dourada. Existia um templo judaico. Se você escavar aí, você vai encontrar remanescentes do segundo templo. O segundo templo tinha 3 divisões, sendo que a terceira divisão era o Santo dos Santos, Kodesh HaKodashim. Lá estava a Arca Sagrada com as tábuas da lei. O filme de Indiana Jones. Aqui é proibido escavar por uma decisão islâmica. Então, quando Israel conquista essa região da Jordânia, que dominou essa região de 49 a 67, Israel vai conquistar da Jordânia em 67. Essa esplanada que é chamada de Monte do Templo para os judeus, ou Haram el-Sharif em árabe para os muçulmanos. Esplanada das mesquitas em português. A gente não está falando de um lugar do lado. A gente está falando do mesmo lugar. Sim, isso que eu ia falar agora. O mesmo local, ele... É o mesmo local. Ele tem... Por isso que é tão complicado a gente falar desse local. Ali à esquerda, bota o mouse à esquerda. Aí, não, sobe um pouquinho. À esquerda, mais um pouco. Aí. Aí é o Muro das Lamentações. Esse muro que cerca esse negócio, ele foi construído ao longo de vários séculos. Mas esse primeiro muro aí, que está aí, ó, onde tem essas duas árvores ali, ó. Isso, esse muro... Não, você tinha passado. Aí, ó, tem um muro aí. Esse pedaço desse muro é o mesmo muro de 2000 anos atrás. É a mesma pedra. É a única parte do muro que não caiu. Aí é o Muro das Lamentações. Esse é o local mais sagrado para os judeus.
Então no mesmo local existem vários... Exato. Então, assim, é tudo complicado. sagrado para todo mundo. Exato. Então, assim, Entendi. E é complicado. A gente não está falando de uma coisa que está a 20 km, está falando do mesmo lugar. É o mesmo muro, entendeu? Então, alguns judeus acreditam que que tem uma decisão rabínica que proíbe os judeus de visitarem a esplanada. Porque como você não sabe exatamente aonde era esse Santo dos Santos, a terceira parte do templo, que só um judeu, Cohen, entrava no dia do perdão e tal, não sei o quê, é um lugar que tem muita santidade, então não pode entrar. E como você não sabe exatamente onde é, porque foi destruído e reconstruído trocentas vezes, esse santuário tem 1000 anos, 800 anos. Então, você não sabe exatamente onde é. Então, você tem que ter... falam que não pode entrar. Alguns judeus entram. Só que aqui tem uma regra assim. Tudo isso aqui é controlado por Israel. Dentro da esplanada tem aí entidades islâmicas. Eles que controlam. Existe uma coisa que chama... a posse, a administração civil religiosa é totalmente árabe-islâmica. Israel não apita nada aqui, Israel não deixa policiais aqui dentro armados, nada disso. Ficam todos na porta. Então aqui você tem várias coisas peculiares. Isso aqui é controle em volta, por cima, é soberania israelense. Só que Israel, para evitar conflitos, porque essa região talvez seja a região mais tensa do mundo, religiosamente falando. Não tem uma região mais tensa que essa. Agora, para você entrar aqui dentro, tem 8 portões. Você tem um portão aqui do lado esquerdo, que é para turistas, passam por raio-x. Não pode entrar nem com um negocinho de reza, tem que deixar embaixo. Inclusive judeus israelenses que moram em Israel, são cidadãos de Israel, está entrando num território que é de Israel, não pode entrar com reza. Não pode parar e botar a mão no rosto. Não pode rezar aqui dentro. Porque isso inflama os muçulmanos que estão aqui. Então, para não criar conflito, não pode rezar. Já teve vários problemas com isso. Então, tem uma decisão do governo, ninguém pode rezar. Tem outros 7 portões. Só que eles servem só para muçulmanos. Quem não é muçulmano não pode entrar por esse portão. Nesses portões não tem raio-x e as pessoas podem entrar e sair a hora que quiserem. Se você for turista ou se você não for muçulmano, você só pode entrar pelo portão de turista. De domingo a quinta, das 9h30 às 11h30 da manhã e das 2h30 às 3h30 da tarde. Só. Então você tem aqui uma... O que eu quero dizer com isso? E eu não estou falando que está errado. Existe uma segregação em pró dos muçulmanos dentro de um território soberano de Israel em relação aos outros. Mas o governo de Israel não apita nada porque não quer ou porque achou melhor para ter paz? Tipo... É o acordo de administração. É um acordo entre os dois povos, é isso? É o acordo entre Israel e a Jordânia quando Israel conquistou aqui. Ah, entendi. Porque como Israel conquistou um local que é importante para 1,5 bilhões de muçulmanos, Israel entende a responsabilidade que ela tem em relação à autonomia que eles têm que ter religiosa aqui. Então, eles querem trocar cano, colocar câmera. E aconteceu? As pessoas podem entrar, se você for muçulmano, árabe, israelense ou palestino, que alguns palestinos também rezam aqui. Então, eles entram aqui sem ser revistados. Aí teve uma vez que entrou um cara de mochila com 2 armas, entraram na mesquita, deram a mochila para outro rapaz, o cara pegou, pegaram as 2 armas e saíram por um dos portões que servem só aos muçulmanos. E lá, nesses portões, tem policiais de guarda israelenses armados que estão virados para fora, não para dentro, para ver quem entra. Sim. Mas eles estão lá para fazer a segurança dos que estão rezando, para que não entrem não muçulmanos, para manter o status quo. E veio esses 2 caras armados de dentro para fora, pegam os caras de costas e mataram os 2 policiais. Isso faz uns 2, 3 anos. E voltaram para dentro correndo. Foram mortos pela polícia. Israel fechou a esplanada, tirou todo mundo de dentro e aí colocou detector de metal em todas as 7 portas. Para evitar que entrem gente armada. Eles mataram 2 policiais que estavam fazendo a segurança deles. Sim.
E aí resolveu, deu... Não eram judeus, eram drusos. O que é drusos? É uma das religiões que tem no norte de Israel, que são árabes também. É uma religião que saiu do Islã há 1000 anos atrás. Tem 300 mil pessoas. Os drusos estão na Síria, no Líbano e em Israel. Eram drusos que fazem exército em Israel. São drusos, são cidadãos israelenses, mas não são judeus, são drusos. Uhum. E aí teve protesto todos os dias. Quebra-quebra, colocaram fogo em ônibus, em trem, no leste de Jerusalém, onde tem uma população árabe grande, para tirar os detectores de metal. E aí Israel cedeu e tirou os detectores de metal. E aí teve de novo? Não teve de novo, mas assim, você vê como é tenso, você vê como é complicado, você vê como é problemático. A gente está falando de um local, e é por isso que é complicado. Os palestinos, eles falam assim, a gente quer um estado na Cisjordânia e em Gaza. Aí Israel fala, bom, vamos fazer uma troca de território, porque a gente tem um monte de assentamento na Cisjordânia. Aí Jerusalém, como é que fica? A gente quer Jerusalém inteira para nós. Aí os judeus falam, não, vamos... O bairro muçulmano e a esplanada das mesquitas, vocês vão ter autonomia. Mas vai ter autonomia de vocês, mas vocês não vão ter soberania. E aí eles falam não. E aí você tem toda uma... E aí eles querem soberania. Israel fala de posse, autonomia, tem uma outra palavra que eu esqueci agora, mas eles vão ter tudo menos soberania. Porque o que acontece? O único poder soberano que pode andar armado aqui é Israel. Uhum. E Israel, desde 67, controla aqui e é muito bem gerenciado. As estruturas religiosas, a Cidade Velha, é um local seguro. É um local que não tem muito atentado, não tem ataques. E, assim, é um local bastante vigiado, com muita câmera, com muita força policial. E existe o chefe da polícia da Cidade Velha é árabe. Da polícia de Israel, é árabe israelense. Porque ele dialoga em árabe com todos os setores cristãos, muçulmanos, de outras... Na Cidade Velha é dividida em 4 bairros, o armênio, o muçulmano, o cristão e o judaico. Então ele tem que ir lá, o Santo Sepulcro, onde a igreja onde Cristo foi crucificado, você tem no Natal uma reza, e tem lá um espaço de alguns metros quadrados, tem que ser dividido entre 7 ou 8 setores cristãos, que sempre ficam com empurra lá. Uhum. Já rolou quebra-quebra no meio da reza, porque eles querem, um quer mais espaço, outro quer mais espaço e não sei o que e tal, e aí você tem quebra-quebra. Já teve quebra-quebra de setores cristãos que brigam entre si por mais espaço no Santo Sepulcro. Cara, Israel é o poder soberano. Quem prende, quem processa, quem leva a justiça, quem faz segurança, quem abre, quem fecha, se quiser, é Israel. Cara, é muita coisa, é muito povo, muita visão, muita ideologia diferente. Cara, é muita coisa. Tu tá há quantos anos estudando esses conflitos? Há muito tempo. 16, 17 anos. Mais. Desde 2000, mais 20 anos, 21 anos, 22. E tu já conseguiu organizar na tua cabeça direitinho o que tá acontecendo, ou pra ti ainda é uma grande confusão? Não, eu entendo o que tá acontecendo. Eu sou pragmático no sentido de saber que é difícil resolver. Sim. Não é simples. Tem que pensar fora da caixa, tem que dar incentivo econômico, tem que pegar pessoas religiosas para conversar o âmbito religioso, talvez tentar entrar em um acordo islâmico-judaico no sentido religioso da história, talvez pegar pessoas do mundo islâmico que possam estar aptos a saber ceder o controle, ceder e reconhecer a história do povo judeu, a ligação dos judeus com a região e tudo mais. Porque o que existia até então, e hoje em dia não existe menos isso, ou seja, tem alguns locais aí na Jordânia, até mesmo na região dos palestinos, que entendem que judeus são daquela região mesmo, não tem que negar. Uhum. Mas existia sempre uma narrativa no passado de que os judeus não são de lá. Que é ilegítimo estar lá. Que é ilegítimo, estamos tentando judaizar Jerusalém. Falar a tentativa judaizar Jerusalém é a mesma coisa que eu falo, eu estou tentando romanizar Roma. Uhum. Mas Roma já é romanizada. Não tem como não romanizar Roma. Roma é dos... Roma é Roma. Sim. É como você tentar tirar a história italiana de Roma ou cristã de Roma. E como assim você vai tirar a história judaica de Jerusalém? Jerusalém é
os judeus criaram Jerusalém, ou seja, não tem como você desassociar uma coisa da outra. Sobre a perseguição que o povo judeu sofreu. Diminui só um pouquinho o ar, por favor. Claro. Vou botar no 25 aqui. Que aí, quando tava no 25, tava melhor. Tô congelando. Eu já vi bastante coisa sobre a Segunda Guerra, sobre Hitler, tudo que aconteceu, mas eu nunca entendi o que aconteceu de fato, qual era a visão e por que isso acontece desde há muito tempo, como tu falou no início da conversa, né? Qual é o ponto dessa perseguição que acontece? Não existe ponto marco zero. Os judeus, ou os hebreus, antes dos judeus, eram perseguidos por uma série de motivos que tem a ver com a união, povo, ajuda mútua, inveja, enfim. Os povos naquela época não eram muito racionais também. As pessoas escravizavam pessoas e tudo mais. Eram pagãos e os judeus vieram com uma história muito diferente do monoteísmo, né? E aí vão e conquistam Israel e vão para Canaã e tem toda a história bíblica que a gente conhece. A questão é que os judeus vão manter tradições, vão manter uma união, vão ter uma série de regras que vão evitar a assimilação e vão como eu posso explicar? E isso vai fazer com que exista muita perseguição a esse povo. Eles têm uma regra para comer, regra para beber, regra para casar, regra para trabalhar, regra para arar a terra. Tudo tem uma regra. Uhum. É uma constituição de vida. E os judeus vão ser odiados, ora por causa da sua religião, ora por causa da sua raça, ora por causa do seu país. Então, o que Hitler, na verdade, o ódio aos judeus é que assim, os judeus se sobressaíam em negócios, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha estava ferrada economicamente por causa da Primeira Guerra Mundial e tinham judeus na Alemanha que tinham dinheiro, porque os judeus se alimentavam, se ajudavam e e tinham tino para negócios, por N motivos. Né? Uma época que a igreja proibia o lucro, os judeus inventaram juros. Entendeu? Então, você tem uma série de motivos. Então, você teve vários ódios aos judeus na Europa que foram criados, os judeus trazem a peste, os judeus isso, os judeus aquilo. Aí depois, quando o nazismo nasce, e antes do nazismo tem um livreto que foi escrito na Rússia czarista, que chama os Protocolos do Sábio de Sion, que na verdade é um documento antissemita, antijudaico, antijudeu, antissemita, antijudaico, que diz o seguinte: os judeus são responsáveis por tudo que acontece de ruim no mundo. Fome, guerra, os judeus controlam a mídia, os judeus controlam os bancos, os judeus controlam os jornais, os judeus controlam as indústrias, então é tudo culpa dos judeus, então os judeus são ruins. Uhum. Aí os judeus criam instituições, judeus que criam instituições de controle mundial. É uma teoria da conspiração do começo ao fim. E isso se espalha em 1900 e bolinha, final de 1800, começo de 1900. E aí é muito antissemitismo. Os judeus fogem da Rússia. Meu avô, pai da minha mãe, veio da Rússia em 1920 para a Argentina, também por causa disso. E esse livreto se espalha. E Hitler, quando ele é preso, ele tentou fazer um golpe em 20 e pouco, não consegue, é preso. Aquele do bar, que ele não consegue invadir. Ele tentou fazer um golpe, né? Tenta invadir um bar, ele toma um pau lá no bar, lá, que ele tenta invadir, não é esse? Antes de ser conhecido, qualquer coisa. Isso eu não sei. Sei que ele tentou fazer um golpe militar e não conseguiu. Foi esse do bar aí. Foi num bar que o pessoal estava organizado, ele tentou invadir, ele tomou um pau, ele perdeu essa aí. É a primeira vez que ele foi preso. Aí ele foi preso. Aí ele escreveu Minha Luta, Mein Kampf, que é um livro proibido para ser vendido em muitos lugares. E nesse livro ele coloca toda a ideologia, todo o ódio dele, toda a raiva dele em relação a tudo que, enfim, ao Rússia, Estados Unidos, aos judeus, enfim. Agora, o nazismo, ele é uma ideologia diferente, porque assim, tem muita gente que fala assim, o nazismo é de direita ou o nazismo é de esquerda? A Alemanha nazista se comportou como um regime totalitário de direita. O nome Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães é fachada. É para inglês ver.
Eles odiavam o comunismo, odiavam a Rússia e odiavam os Estados Unidos. O que eu considero, que na verdade é o que o Yuval Harari, que é um escritor israelense que escreveu o livro Sapiens, que é muito famoso, Uma Breve História da Humanidade, que vem de todo aeroporto, Sim. Ele fala que o nazismo é uma terceira via. Ele tem coisas de direita, só que dentro do setor, dentro do nazismo, vamos pôr assim, vamos colocar dessa forma, eles têm uma coisa racial, que acredita que os humanos têm biologicamente humanos superiores e inferiores. Isso é provado pelos cientistas que não existe. Mas naquela época existiam vários cientistas, não só na Alemanha e na Europa, mas na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, que acreditavam que negros eram inferiores a brancos, que judeus eram inferiores, que índios eram inferiores e tudo mais. Existiam testes que eles faziam, não só na Alemanha. Isso era muito padrão naquela época. Tanto que segregação racial nos Estados Unidos existiu por muito tempo. Em outros países também. Um negócio que demorou em alguns países para acabar isso, né? Então, o nazismo acreditava numa raça superior. Mas se eles tivessem conseguido conquistar o seu objetivo de manter uma raça superior única, eu acho que dentro dessa superioridade racial existia uma fraternidade e uma igualdade muito parecida com o Partido Soviético, com o Partido Chinês, que é comunismo, que é extrema esquerda, no caso. Que é uma irmandade, compatriotismo e tudo mais. Porque quando a gente fala de capitalismo, segundo o livro, é eu antes dos outros. Eles falam de socialismo, o comunismo, outros antes de mim. E o nazismo não é nenhuma coisa nem outra, é uma terceira via. Primeiro uma limpagem biológica racial para depois aplicar uma certa homogeneidade de direitos e deveres a todos que pertencem a essa nação ariana, que eles falavam, né? Enfim, é bizarro do começo ao fim. O livro fala que o Hitler ele banalizou o racismo no sentido de ele foi tão longe, mas tão longe, mas tão longe, mas tão longe no racismo, que o racismo que era politicamente ainda correto em alguns lugares perdeu força. Sim. De tão radical que ele foi. De tão longe que ele foi. De tão radical que ele foi. Ele achava que o problema da Alemanha eram as outras raças, principalmente os judeus. No mundo. Do mundo. No mundo, não só na Alemanha. E vejam só, para ficar claro, tá? Eu acho que tanto um como o outro tá errado, tá? A gente tá em 2021. O racismo não existe racismo politicamente correto. É que naquela época, alguns cientistas, alguns médicos, existiam testes de pessoas que se faziam testes, existia segregação racial a negros e outras minorias na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos e em outros lugares. Da mesma forma que existia homofobia criminal na Inglaterra até 1960. Vocês conhecem o filme... aquele filme que o rapaz cria a máquina que decodifica a Alemanha. Puta, não vi esse. Enfim, Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação. Tá na minha lista. Ele é gay. Há muito tempo, sim. E eles têm que esconder a homossexualidade dele porque é proibido. Eles levavam ele no médico para tomar remédio. Como se fosse uma doença. Sim. Então, o racismo da Alemanha nazista foi tão longe, mas tão longe, mas tão longe, que não tinha mais como ninguém que era racista ser racista. Graças a Deus. Sim. Mas não graças a Deus Hitler, graças a Deus que acabou, né? Claro, então... claro. Nós temos perguntas aí no grupo do Telegram? A gente tá mantendo aqui, ó, 499. Porra, eu tô... Meu Deus, cara. Acho que o meu Instagram já chegou a 10 mil, né? Vamos ver. Minha cabeça tá explodindo, meu. Tem umas questões aqui no Telegram? No Telegram. 9.934. Então, posso fazer uma pergunta claro. pessoal? Vou fazer uma pergunta pessoal. Pessoal, sigam o André Laist no Instagram, @André Laist, LAJST, que é o meu Instagram. Eu publico sobre Oriente Médio, Israel, Segunda Guerra, todos os dias. A gente está agora trabalhando para profissionalizar mais ainda a página. Dê uma ajuda aí, a gente vai chegar em 10 mil hoje ainda. Boa. Vamos lá. André Laist. Grupo do Telegram, leia aí as Grupo do Telegram. questões. Eu não consigo... Tá MRS aqui. Como é que tá o nome do primeiro comentário aí? Também.
Também tá assim? Então É. o MRS mandou uma mensagem aqui. Eu acabei de ver uma performance de dança israelense, Five Dancing Israelis. Eu acho que eu falei errado, provavelmente. Os israelitas até hoje praticam várias tradições. Pede pra ele comentar dessa e de outras performances, por favor. Caião ele mandou. Caiam, Bom, Israel tem dança judaica. Dança judaica é muito famoso até antes de Israel existir, mas existe... Israel é um país multiétnico, multirracial, é uma mistura de muita gente. Apesar de 80% da população ser são judeus do Iraque, do Marrocos, do Iêmen, da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina. Então você tem uma conjunção de coisas aí, uma mistura muito interessante. Além de você ter árabes, dos árabes você tem muçulmanos, tem drusos, tem cristãos. Então existe o folclore israelense é muito rico e existe vários coreógrafos. Israel é um país democrático, muito aberto, muito liberal, e a maior parte do país você tem locais mais religiosos e menos religiosos, mais conservadores, menos conservadores, que nem no Brasil. Você vai para o Rio de Janeiro, para São Paulo, você tem parada LGBTQI+, gigantescas e tudo mais, é super moderno, né? Uhum. Você tem lugares que são mais conservadores, no sul, no interior do Rio Grande do Sul, no interior de alguns estados, você tem lugares que são mais conservadores em algumas coisas em relação a esse tipo de progressismo social. Israel é muito progressista socialmente em vários setores. Você tem um dos lugares mais veganos do mundo, mais vegetarianos do mundo, que você tem um imposto a cigarro mais altos do mundo, e você tem festivais de teatro e dança muito famosos. A parada gay é muito grande lá também, né? É a maior parada gay da Ásia. Israel está na Ásia. O Oriente Médio não é um continente, não é uma região. Uhum. Então Israel está na Ásia. É a maior parada gay da Ásia. Israel, vamos colocar dessa forma. A população de Tel Aviv, só de Tel Aviv, deve ser de 500 mil pessoas, 400, 500 mil pessoas. A grande Tel Aviv tem 2 milhões. A parada gay tem 700 mil pessoas. Caralho. Porque vai gente do mundo inteiro. Foi uma coisa da cidade, mas... Vai, a próxima questão aí. Estão mandando a gente embora, é isso? Estão apressando a gente aqui. Vai lá. O Luiz Aguiar mandou uma questão aqui. Qual o prognóstico do André acerca das relações internacionais no Oriente Médio após a derrota do Trump? Os acordos firmados serão duradouros? Um abraço e parabéns pelo podcast e pela verdadeira aula. Obrigado. Eu acho que sim. Eu acho que o governo Biden vai continuar buscando os acordos. Primeiro, os acordos que existem. Não é normal acordos de paz serem cancelados porque trocou o governo. Então, assim, da mesma forma que Carter assinou os acordos entre Egito e Israel, depois que ele saiu, não quer dizer que os acordos teriam sido cancelados. Então, no caso dos acordos com os Emirados Árabes, depois dos acordos com o Bahrein, o Marrocos, Sudão e Marrocos, eles vão continuar. A relação, na verdade, com o Bahrein ela é muito mais do que apenas um acordo, é uma relação amistosa de fortes laços, pelo que eu estou vendo até agora. Já teve 300 milhões de dólares em comércio em 5 meses entre os dois países. 300 milhões de dólares. Então eu acredito que isso só tende a aumentar. Eu acho que o governo Biden vai procurar continuar fazendo esses acordos acontecerem porque isso é de interesse dos Estados Unidos, não só de um governo específico. O que sim o governo Biden vai fazer em paralelo vai ser uma tentativa de fazer com que o processo de paz entre israelenses e palestinos volte a acontecer. E aí pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com 8 anos de governo Obama. Isso pode travar e não ir para frente. Vamos lá, a próxima. Vamos... Tem o Guilherme Guilherme Just, 2 T's. Foi-me falado no tempo da escola que a Inglaterra tinha prometido a região da Palestina aos muçulmanos em um contrato que passaria a ter validade no ano de 1949. Isso é balela ou tem um fundo de verdade? Não, peraí, repete que eu não entendi a pergunta. Foi-me falado no tempo da escola que a Inglaterra tinha prometido a região da Palestina aos muçulmanos em um contrato que passaria a ter validade no ano de 1949. Foi o mapa que a gente passou antes ali. Sim, os ingleses prometeram a terra para os dois.
Não foi só pro... Não, para os dois. Prometeram para os judeus, mas prometeram primeiro para os judeus na Declaração Balfour, em 1917, e depois prometeram para os árabes ajudar a limitar a imigração judaica para a fundação de um Estado árabe, em 1939, para ganhar o apoio dos árabes contra Hitler na Segunda Guerra. E mesmo assim eles não ganharam. Saquei. A última do Leandro aí, vamos embora. O pessoal tem programa agora, que eu tô nervoso, tô suando aqui. Se demitido do Flow não vai dar, né? O Leandro Nunca. Tech. Gostaria de saber dele como ele enxerga as intervenções americanas na região. Geralmente ouvimos que eles foram para lá por causa de petróleo, mas quais os principais objetivos e inspirações americanas no Oriente Médio? Essa pergunta a gente tem que deixar para uma próxima vez porque ela é longa a resposta. Mas basicamente muitas coisas. Interesses econômicos, interesses militares e interesses sociais. Os Estados Unidos têm interesse de que os países sejam amigos dos Estados Unidos ou democracias, que aí automaticamente vai ser amigo dos Estados Unidos. Isso ajuda os Estados Unidos a aumentar o seu poder de influência na região e automaticamente, economicamente também, isso é positivo para os Estados Unidos porque é o maior importador e exportador do mundo. Para terminar a minha pergunta, por que existe a ligação Estados Unidos e Israel? Por que eles são aliados, amigos? Isso é motivos históricos, culturais e tradicionais. Você tem uma questão histórica. Os fundadores dos Estados Unidos eram sionistas, eles eram cristãos que acreditavam na redenção do povo judeu e a volta do povo judeu à sua terra ancestral, isso em 1700 e pouco. Você tem uma ligação muito forte dos Estados Unidos com o povo judeu por causa da maior comunidade judaica do mundo mora lá, fora Israel. São 6 milhões de judeus que são influentes em vários setores, inclusive na política, na mídia, na academia. E você tem uma aliança muito forte porque Israel é uma democracia no meio do Oriente Médio, onde só tem ditaduras. Então, os Estados Unidos se vê representado culturalmente. Os israelenses têm a ver com os Estados Unidos. Israel passa por uma americanização da cultura depois do afastamento dos judeus europeus da União Soviética, depois se descobre os crimes de Stalin. Então, os judeus eram, eu te falei, os judeus que fundaram Israel no começo, que começaram a construir, eles eram comunistas socialistas. Que vieram da ideologia soviética e tudo mais. Só que depois que Israel é fundado, e depois que os soviéticos prendem os judeus, não deixam os judeus virem, e depois que descobrem em 55, 56 os crimes de Stalin, os judeus Israel, mesmo o Israel de esquerda socialista, ele se afasta da União Soviética e começa a cultivar relações com os Estados Unidos. Não sabia disso também. Porra, um monte de curiosidade hoje. Então tá, no Superchat não dá tempo, né? Ninguém... Tem um cara que mandou aqui. É o Peterson. Shalom a todos, parabéns Petri por trazer esse papo. O André é um grande responsável por dar luz a esse assunto sem usar a cartilha da mídia antissemita. Entre parênteses, lê aí, Caio. Boa. Aí, é isso. Tá, eu vou refletir, tem muita coisa, muita informação, e eu vou dar uma estudada e eu vou te chamar de novo para eu ter perguntas mais... Aposto que você tinha um monte de coisa que a gente não falou. Também. Me alonguei nas perguntas, na resposta também. Mas isso, um dia o Aderiva vai ter a própria sala, o próprio estúdio, aí a gente passa a tarde inteira. Vamos. A gente pede comida, pede bebida e passa a tarde inteira falando. Tá? A gente pede pro iFood e de graça ainda. A gente faz propaganda na Aderiva do iFood e não paga comida. Pede pizza e mais um monte de coisa. Que é muita coisa, é muita informação. Pizza não que engorda. Não pode? Eu não como. Eu como. Eu peço uma pizza e pra ti um poke com base de salada. Tá, fechou. Valeu, obrigado por vir aí. Valeu. É isso aí, pessoal. Amanhã tem o Douglas Flamino aqui no Aderiva, o cara que faz experiências com o próprio corpo lá, o cara faz um monte de coisa, um monte de loucura. Tá, então até amanhã no Aderiva. Valeu, e agora tem Vênus agora, né? Tem Vênus agora. Tá, então todo mundo vai pro canal do Vênus agora assistir a Cris Paiva e a Yasmin, tá? Tchau, tchau, beijos, fui.